Bem-vindo a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. Hoje uma mesa redonda, ou melhor, quadrada, muito especial aqui. Estaremos aqui em 4 pessoas. E olha, vai ser muito divertido. Além da gente falar de investimento, vamos falar de vida pessoal. E já combinamos aqui nos bastidores, vamos falar de relacionamento. Gente, tá sensacional. Então estaremos aqui com a Carol Dias, com o Primo Pobre e com o Diego Bechara. Então vocês já podem esperar que vai ser um episódio fantástico hoje, super especial. Fica até o final, que vai ser top, né, Carol? Trouxemos aqui 2 naves. Vocês... esse aqui tá rico, que eu tô sabendo. Tá fazendo várias coisas já, já não é primo pobre, é primo bilionário. Mas continua com duro. Mas, ó, Manda mensagem pra mim falando que tá vindo de trem. De trem, o cara é humilde, o cara continua vindo de trem pra fazer o negócio. E você, Diego, além de mais magro... Você também tá mais rico que eu tô sabendo, né? Eu vejo a sua carteira. Graças a Deus, você tá ficando mais bonitão, rico. Obrigado, Carol. Educação financeira. O Diego é o sucesso da Faria Lima, já tô sabendo. Saúde financeira e saúde física também, né? Claro. Senão não adianta a gente depois ter dinheiro na conta e aí não consegue aproveitar. Eu fiz uma viagem, gente, ano passado pro Rio de Janeiro. E eu não conseguia aproveitar nada. Sabe aquela escadaria famosa do Rio, que é cheia de azulejo? Eu comecei a quase morrer na escada. Eu comecei a subir aquela escada pra ver os azulejos, quase que eu cheguei lá em cima morto. Aí eu falei, gente, o que adianta, né? Você ter um dinheirinho ali pra poder viajar, e aí você chega lá, você quase morrendo, não consegue aproveitar nada, passando mal. Não, isso aí faz diferença. É importante falar isso, Diego, porque muita gente hoje na internet endeusa a questão da obesidade. A gente via muita gente falando que a Jojo Todinho era maravilhosa e tal. E claramente ela também não se sentia assim tão bem, porque ela vem fazendo um trabalho mais firme pra emagrecer, né? Ela emagreceu bastante. É questão de saúde, né? Isso aí não adianta. Cara. E tanto pra quem tem muito peso, quanto pra quem tem pouco peso, né? Porque se fala só de saúde pra quem é muito gordo, mas quem é muito magro também pode ter problema. Aí você pode falar sobre isso, porque você tá magrinho. E eu não engordo. Eu não engordo de jeito nenhum, mano. Come tudo à vontade. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Sim. Eu como tudo que eu quero, mas não engordo. Cara, eu tenho 60 quilos, acho que faz uns 12 anos. Caraca, 60 quilos. Casei e continuei com 60 quilos e não muda nada. Eu tenho 1,70. Pô, você tem minha altura. E eu tô com 79, você tá com 60. Caramba. 20 quilos a mais. Caraca, você é magro. Mas antes de tudo, vamos dar oi pra galera, né? Oi, meus amores, fala, criaturas. Hoje a gente vai... a gente tava ali fora falando sobre relacionamento. É um negócio que nós vamos falar aqui, já é o primeiro assunto que nós vamos falar. E antes também já vamos falar do nosso patrocinador que tá aqui com a gente, Investidor 10. Usamos nas nossas redes. Lá você vai fazer um estudo de ativos no exterior, fundos imobiliários, empresa. Ah, Carol, quero saber da VEG, detalhes da VEG, de uma maneira mais simples, mais prática. Você pode consolidar a sua carteira também. É um site fantástico e detalhe, é gratuito. Agora, criatura, faz um favor pra gente. Tá aqui embaixo na descrição, tem um link. Entra por esse link para dar aquela força pra nós aqui do Irmãos Dias Podcast. Certo, primo? E temos que falar também da Reserva hoje, Opa! que é considerada hoje a melhor marca de vestuário do Brasil, pessoal. Inclusive, nós estamos utilizando. Reparem que nós vamos estar a maioria dos episódios de reserva, né? Que é o famoso pica-pau, que artistas, cantores, cantoras estão usando. Realmente a Reserva está espalhada pelo Brasil. Ela entrega no Brasil inteiro. Então, peças... Você quer ir pra praia, quer usar sunga, shorts, polo, as camisas deles são incríveis, calça jeans... Tudo tá lá no site deles, eles entregam pro Brasil inteiro. Detalhe, utilizando o código o cupom, no caso, Irmãos Dias, vocês vão ter 10% de desconto em todo o site, tá certo? Eu vou deixar o QR Code aqui na tela e tem um link na descrição. E eles têm a moda feminina agora também, né? A reversa. Ó, eu tô aqui com o meu blazer, cara da riqueza. Posso levantar? Pode. Ó. Maravilhosa. Top, moletomzinho. É aquela coisa... É reversa o nome. Então, assim, os caras não são bobo. Criaram a Reserva que tá top e agora a reversa estão... Ah, Reversa é o nome da marca feminina da marca. Reserva masculina, reversa feminina. E eles têm marca de bebê agora também, cara. Tô lá pedindo umas roupinhas pra minha filha, né, que tá com 1 ano e pouquinho. Linda. E a Camila fica me cobrando. Eles têm umas mochilas top também. Manda lá pra casa. O pessoal da Reserva, eu preciso de mochila pra bebê, hein? Manda lá pra minha casa, por favor. Mas, gente, nós estávamos aqui nos bastidores falando sobre relacionamento. Nós vamos entrar na parte de investimentos... Mas do nada a gente tava ali fora conversando, o primo chegou, o Diego, a Carol tava chorando as pitangas aqui, né, falando que as amigas estão sofrendo aí, por aí, com os homens e tal. O Diego complementou. Tá difícil a coisa, né, Carol? Meu, tá difícil. O que tá acontecendo? Porque, assim, todas as minhas amigas estão reclamando. E uma reclamação, eu vejo 2 partes erradas, na minha visão. Uma, a mulherada que quer
que o cara seja tipo um pai. Outro dia eu tava lá na academia, tem uma menina falando, eu tô puta, eu tô brava, vou terminar o namoro. Eu falei, mas por quê? Porque ele não pagou meu aluguel. Eu falei, peraí, né? O cara não pagou o aluguel, é pai? É o teu pai, Aí você fala, tá errado, né? Também essa parte tá errada. Mas aí também você vê outras pessoas que o cara tá vivendo às custas da mina, Ele vai morar na casa da mulher, vai ficar lá encostado, não quer fazer nada. E se você pedir pra ele lavar um prato, ou sei lá, varrer, cara, ele acha ruim ainda. Tô te falando, maioria não das sei, minhas amigas, Carol, a maioria das minhas amigas estão todas solteiras exatamente por motivos assim. Elas falam que é isso, né? Falta não é nem sobre dinheiro a questão. É sobre também educação, sobre caráter das pessoas, né? Então é isso, assim. Você vai querer aceitar uma pessoa que às vezes não vai somar na sua vida, né? Vai dividir, vai... Enfim. O que eu não vejo errado, assim. A mulher às vezes dá um presente pro homem, às vezes ajudar numa situação pontual que acontece na vida de todo mundo. A vida a dois, eu acho que é uma parceria. Exato. Então, por exemplo, eu ganho muito mais, né? Então eu acabo ajudando mais. Eu acho que isso é tudo bem, assim. Tem um equilíbrio ali e tudo mais. Só que o fogo é quando começam a surgir abusos ali, né? Então isso é exatamente, complicado. porque assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. O que acontece comigo, por exemplo? Eu acho que você não é sendo arrogante, eu espero que o pessoal entenda. Às vezes a pessoa sabe que você tem uma certa condição boa, graças a Deus, e ela acha que você não precisa... A pessoa fala, ela tem dinheiro, eu não preciso ser romântico, eu não preciso mais pagar um jantar legal pra ela, eu não preciso mais dar uma lembrança legal pra ela. E não é assim, porque isso aí se trata de um romantismo, né, de cavalheirismo. E a pessoa simplesmente fala, ela tem dinheiro, então não preciso dar nada pra ela. Ela que não precisa de presente, não precisa de nada. Sim. E outra, não é sobre dinheiro também, né? Não é sobre gesto, atitude, sobre todas as outras coisas. Que tem meio que uma pressão social, isso tá mudando, né? De que o homem tem que ganhar mais que a mulher no relacionamento. E não precisa. Exatamente. E aí, o que eu acho o problema? Eu não acho que é um problema a mulher ganhar mais ou o homem ganhar mais. Eu acho o problema o cara ser vagabundo. Isso, pra mim, é treta. O homem, pra mim, cara, ele tem que ser um cara pau pra toda obra que vai fazer, vai resolver os problemas, sabe? Vai correr atrás. A mulher pode ser diretora de um banco e o cara pode ser um pedreiro. Mas se ele não é vagabundo, já é um ponto... Porque eu conheço também muito casal que a mulher tá ganhando mais. E tá havendo uma mudança nesse sentido, né? De mulheres terem cargos gerenciais, diretoria, supervisor e tal, né? Então, eu acho que, primeiro, o grande problema não é o cara ganhar menos, é o cara ser vagabundo. Isso é um problema pra mim. Ele tem que ser o cara que vai correr atrás. E aí tem caso, talvez seja o caso da sua amiga, né? Que a mulher ganha mais, mas não só ela ganha mais, mas ela sustenta o cara porque o cara é folgado. Isso, pra mim, é o cúmulo. De ambas as partes. Exato. Acho que os dois têm que trabalhar e tal, né? Só que eu acho que é muito importante se analisar bem isso no namoro, porque o namoro, de certa forma, é uma prévia do casamento. E a gente sabe que, pelas estatísticas aí, problemas financeiros é uma grande causa de divórcio. Exato. Então, assim, se você tá namorando, já vê qual que é o perfil do cara. Já vê mulher, qual que é o perfil da mina. É vagabundo? É folgada? Lá. E não só de ganhar dinheiro, não, mas até a forma que gasta. Por exemplo, eu também conheço gente que namorou, e no namoro, todo mundo já via, vai dar cagada. Por quê? Porque o cara... que todo mundo já começa, né? Olha esse aqui. Não vou citar nomes, né? Já senta na roda ali. Não. O cara se via que ele era um cara mais pobre, mais trabalhador, ralava, e a mina era uma mina fina que só queria coisa de marca. E todo mundo já via, porque não havia um equilíbrio, sabe? Tipo assim, a mina começar a se adaptar a uma realidade, porque depois que casa, não tem mais o dinheiro do pai. Sim. Não tem mais a grana toda da mãe. Verdade. Exato. Aí todo mundo já via, mano, quando esse cara casar, o bicho vai ter que dar as tripas pra sustentar o estilo de vida dessa mulher. E deu. Tanto que divorciaram, né? Então, eu acho que o namoro... Aí começa a financiar, começa a entrar em um monte de dívida, cartão com medo de de crédito. falar. Porque aí você vai querer manter um estilo de vida que não tá dentro da tua realidade, né? Por isso que o namoro é importante pra você, mano, ver o perfil Verdade. e não... Porque às vezes o cara só quer pensar em sexo e tudo mais. Cara, tem muito divórcio por causa de problema financeiro e outros problemas também. Personalidade, gênio, enfim, né? Mas analisa. Vê se a pessoa tá disposta a diminuir um pouco o nível, porque talvez depois que casar não vai ser a mesma coisa que já vivia. E vice-versa, né? Eu tô falando de homem, mas acontece o contrário também, né? Então eu acho que isso é um problema. Aí outra coisa que a gente tava falando lá fora... Esse casal se separou? Separou. Aí não fica claro que é por causa disso, mas muitas coisas, muitos problemas do relacionamento
tem a origem no dinheiro, mas não se percebe. Por exemplo, o cara começa a ficar mal-humorado pra caramba porque tá todo endividado. Começa a dar patada o tempo todo. Sim. Verdade. A mulher começa a ficar irritada porque nunca tem dinheiro pra fazer nada nem pra comprar nada. Começa a dar briga. Aí eles Ou pensam. o cara começa a dar uma cortada, porque às vezes tá numa situação diferente, aí pronto. Sim. A mulher já muda. E aí Verdade. ele Diferente. acha que a gente divorciou porque a gente tava se dando muito mal. Só que não percebe que tava se dando mal por causa do problema financeiro que tava afetando o temperamento, a personalidade, o estado de Exatamente. espírito dos dois e começa a ter briga o tempo E todo. é verdade isso, né? porque várias vezes, outro dia eu tava dentro do táxi, o taxista falou, putz, faz um favor pra mim, vai lá no seu podcast e fala pras mulheres gastarem menos. Ele falou, cara, minha mulher não para de gastar dinheiro. Então, assim, é real Engraçado isso. que ele fala pra você ir lá falar no seu podcast isso, e muitas vezes ele não tem Não a tem. conversa com a própria esposa Isso, dele. exato. Porque se você tivesse uma conversa ali simples, às vezes resolveria, né? Porque às vezes Vamos mudar a os pessoa tem hábitos. medo, né? Exato, a pessoa tem medo. Vergonha, Aí né? já Gera vai se briga, às vezes, endividando. né? É. A pessoa não aceita, a pessoa é reativa. Exato. E eu vejo um problema da questão financeira, realmente, muitos casais acabam, porque começa a gerar estresse, cara. Você não tem dinheiro, você não vai dormir bem. É. Então tem muito casal também que quer levar uma vida que não pode. Por exemplo, o cara ganha bem e a menina ganha bem, não tem problema. Só que eles querem gastar mais do que eles podem, mesmo ganhando bem. E aí, você querer ostentar uma vida de luxo que você não consegue segurar, tem muito casal assim, né? É. Até que está nos assistindo. E qual é a correção disso tudo? Gente, descer um degrau. Porque o mais importante, talvez, não seja você querer dar festa pra todo mundo, né? Não seja você, talvez, querer fazer as viagens mais caras nesse momento. É o importante você estar bem no seu relacionamento. É. Porque um casal que tá Perfeito. bem, viaja pro litoral de São Paulo aqui e é feliz, cara. Uhum. Então, o que o primo falou da questão financeira é muito importante. Agora, eu queria citar uma coisa com vocês. Eu que tô na faixa dos 40, tô com 41, eu vejo alguns amigos meus que ficaram solteiros, cara, saindo tudo com menina de 18, 19 anos. O que tá acontecendo com essas meninas mais novas que estão procurando os homens de... Cara, eu tô falando 40, mas tem amigo meu de 50 saindo com menina de 18, 19, 20 anos aí. Caraca. É. E as meninas justificam que elas gostam dos homens mais velhos pela questão da segurança, pela questão do luxo, né, do lazer, que esses homens, teoricamente, já têm uma condição financeira melhor do que os Maturidade, mais às novos. vezes, também, né? Porque às vezes a Maturidade. geração mais nova também tá com uma cabeça diferente e às vezes elas buscam isso também, né? A maturidade. Mas é da um pouco pessoa. esquisito ver uma foto assim né, de um cara que já tá grisalho, com uma menina que você vê claramente que é mais nova, né? Às vezes, pô, você chega num lugar, pô, é teu pai? Não, é meu namorado. Uhum. É um pouco estranho. Por que será que tá acontecendo esse negócio? E também os homens mais velhos procurando as mais novas, não procurando ali a 50 ou a de 40. Eu que será eu diga, cara. Porque eu fiquei uma cara aí sem namorar. E vou falar a real pra você. Quando eu tinha 25, eu até que tinha umas... O pessoal procurava. Depois que Tinha eu uns comecei... doidinhos aí, tia. Agora que eu tenho 28, até parece, né? A galera dá uma sumida. Mas, primo, agora eu tô namorando um de 31. Tá De pensando 31, o quê? É mesmo? É, eu tô E as mulheres bem, eu tô também, né? Eu bem. falei dos homens, então, as mas as mulheres mais também. velhas, até o Diego aqui no. Vou entregar o Diego. O Diego aqui nos bastidores citou que tem uma prima dele que. É uma prima minha. Uma prima dele que tá namorando um rapaz mais novo também. Exato. Sim. Uhum. E vou te falar, e tem muito homem mais novo, e aí não é nem pela questão da idade, é maturidade. Que o cara, é guerreiro, é batalhador, trabalha, tá ali. E tem homem mais velho que, 40, 50 anos, tá com síndrome de Peter Pan, Sim. Faz sentido. sabe? Agora, o que eu queria perguntar pra vocês é assim, a opinião de vocês. Eu pergunto muito isso pra turma. Vocês acham que uma mulher... E até deu uma polêmica lá do Thales Gomes, né? De falar sobre ser CEO de uma empresa. Vocês acham que isso dela ser uma diretora ou uma CEO impede, realmente é um empecilho dos homens chegarem nessa mulher? Pra namorar, enfim? Quer falar? Eu acho que isso diz muito mais a respeito. Se o homem tem medo de chegar numa mulher porque ela ocupa um cargo de diretoria ou porque ela tem dinheiro, que ela é resolvida financeiramente, eu acho que o problema tá muito mais no homem do que na mulher. Eu não veria problema nenhum. E eu acho que é exatamente isso que acontece. As pessoas, elas se auto-julgam. Elas se colocam... Não é ninguém que coloca elas embaixo do sapato de alguém. Não, elas se colocam embaixo do sapato de uma pessoa, sabe? Então elas se inferiorizam, então elas acabam tendo medo, elas acabam não chegando junto. Então, que nem o exemplo que eu falei, né? Essa minha amiga, minha prima, né? Ela é super bem de vida. Tem várias, né? Tem uma amiga, tem uma prima, que são super bem de vida, ganham bem e se relacionam com pessoas mais novas que têm uma realidade diferente. A pessoa mais nova, às vezes, começa a ganhar menos, né? Ganha menos e tudo mais. Então, assim, isso é uma questão que incomoda os outros que veem,
Mas se ela tá feliz, eu acho que tá tudo certo, sabe? O que que eu acho? Eu acho que o cara tem medo desse tipo de situação. Que, tipo assim, talvez ele pensa, e é o que você falou, tem mais a ver com o que o cara vê de si mesmo do que com a mulher, né? Talvez o cara fica meio que num cagaço de pensar, mano, essa mulher ganha 10 vezes mais que eu, é CEO, manda em 500 pessoas, ela vai mandar e vai controlar, não sei. Pode ser um medo que o cara tem. Eu não acho que é um problema, eu não vejo problema em a mulher ter um baita cargo, mas eu vou falar o que pra mim é o ideal. E não tô falando que é certo ou errado. Pra mim, o ideal é se a mulher tiver o privilégio de não ter que trabalhar. Por quê? Principalmente quando tem filho. Ah, sim. Entende? E eu não tô falando aqui, tem gente aí mal intencionada que faz corte e tira tudo do contexto, né? Eu acho super legal a mulher trabalhar e ter uma carreira profissional incrível. E se é o sonho dela, manda ver, assim como o homem pode ter também. Mas eu, por exemplo, lá em casa, a gente já tinha meio que determinado isso. A minha esposa queria e ela concordava com isso. Amor, quando a gente tiver filho, o meu sonho é ficar em casa cuidando dos filhos e fazendo as coisas. E ela pode ter um negócio, fazer coisa, mas não esse trampo que ela tem que trabalhar 12 horas seguidas. Só que, de novo, eu tô falando, não é que é certo ou errado. É o que é ideal pra mim e pra minha esposa. E vocês planejaram isso, né? Se a minha esposa não gostasse, mano, segue o teu sonho. Vai virar CEO do que você quiser. Só que pra nós, tanto que agora, como a gente tá vivendo uma vida bem melhor financeiramente, a minha esposa já parou de trabalhar até pra cuidar da casa e pra ela poder me acompanhar. Só que a minha realidade é uma. Te acompanhar, tipo, nas viagens, há 5 anos, nem sonhando que dava pra gente, porque eu precisava do salário dela. Só que hoje, como não precisa, Amém. a gente já tem essa possibilidade de ela ficar em casa. Aí ela faz teatro, ela não quer ter uma vida de dondoca. Então ela faz as coisas, a gente tá pensando aí em criar o nosso Instituto Primo Pobre, ela quer cuidar do Instituto. Que legal. Pra gente fazer coisas legais. Então, ela não é uma pessoa que quer ficar de pé pra cima. Só que a gente pensou que vai ser melhor se ela não ficar presa num horário de 10 horas por dia. Porque e ela quis isso, né? Exato. É bem diferente, porque tem muito homem, às vezes, que fala, não, você não vai trabalhar, você vai ficar em casa cuidando. E acaba com o esse é sonho o dela. problema. Exato. Então, eu acho que é legal isso, porque na minha concepção, é complicado hoje quando o homem e a mulher trabalham, aí o filho tem que ficar 12 horas na escola. Entende? Não, ser mãe é Não, um é baita de uma É muito, dá Ainda mais muito quando a mais criança é responsabilidade que o pequena. CLT muitas vezes, né? Só que aí tem-se um preconceito de que se a mulher não trabalha, ela é vagabunda. Não, tem muita coisa pra ser feito sem estar da trabalhando no casa. CLT. E eu acho que é legal a gente deixar claro que a mulher trabalha em casa é um trabalho árduo. Porque cuidar de criança não é fácil, cuidar de casa não é fácil. Não acaba nunca, né? Todo Não dia se acaba renova nunca. as coisas, né? Essa minha prima, exatamente, por isso que você vê, né? São os exageros que é o problema, não é julgando a vida da pessoa. Mas essa minha prima é exatamente isso. Ela trabalha, ela ganha mais e o cara que tá com ela fica em casa o dia inteiro. Só que é ela que tem que chegar e fazer tudo ainda. Nossa, não, aí o cara é folgado. Você tá entendendo? Aí é. Por isso que a gente fica, às vezes, assim, a gente começa a comentar, o pessoal da família, às vezes se incomoda, sim. Sim. Não querendo cuidar da vida dos outros, mas acontece exatamente isso. Aí ela tem que enxergar que tá fazendo mal pra ela, né? Mas aí eu O chego. cara tá Só que ela montado em fica cima presa dela. também numa... Eu não sei um por quê. relacionamento abusivo, Exatamente. emocionalmente. Mas aí o primo tocou no assunto, que eu acho legal a gente falar, que a gente tá vendo muito sobre essa questão do pessoal falar na internet, provedor. E que sim, eu acho que o homem, de natureza, tem que ser provedor. Não que a mulher, foi o que o primo falou, né? Ela acompanha e tudo mais, ela quer ajudar de certas formas. Mas o que eu acho? Que eu vejo? Eu vejo muita hipocrisia. Porque às vezes, provedor, mas daí o cara não quer ser, o cara não consegue, ele não quer ser provedor. E aí eu nem tô falando na questão do sentido de, ele não tem dinheiro, às vezes ele não quer ser provedor. E aí ele fica na internet lá fazendo um monte de vídeo, porque tem que ser provedor. Mas você é provedor? Você não é, então como é que você vai ficar falando disso, entendeu? Então assim, tem mulheres, por exemplo, eu, né? Vou dar o meu exemplo aqui. Eu sempre fui do front, né? Então eu sou aquela pessoa que eu trabalho, eu tenho o meu jeito mais agitado, eu gosto de trabalhar, tal. Eu sempre fui mais pra cima, assim, de trabalho. Só que, e isso muitas vezes me atrapalhou. Muitas vezes me atrapalhou pra ter relacionamentos com pessoas, pra ter relacionamentos com namorados, enfim. Por quê? Porque é tanta correria, é tanto trabalho, é tão front, que às vezes você esquece disso, entendeu? E você fala, puta, meu, eu poderia ter sido menos e ter me encontrado mais com as outras situações legais. Sim. Só que aí é pela minha vida que eu levo. Por isso que os homens às vezes têm que entender.
Porque às vezes a mulher leva aquela vida porque ela precisa levar aquela vida. Ela precisa andar 12 horas de ônibus, trabalhar, Sim. pagar as contas dos filhos, ela tá ali ralando. É uma coisa. Agora, você falar de uma condição, graças a Deus, onde o homem pode dar esse conforto maior que o primo fala e tal, é outra coisa, E com né? ela querendo. Mas vamos trocar a Exato. situação. Muitas mulheres ganham melhor que os homens, né? Elas conquistaram isso nas últimas décadas. Mas o homem bacana, um cara legal, ele cuida da casa, ele cuida do filho, porque existem Exato. situações assim. Como é que vocês enxergam isso? Porque aí a mulher trabalha, ela acaba sustentando a casa, mas o homem tá ali fazendo a função, Uhum. cuidando da casa, cuidando do filho. Como é que vocês enxergam essa situação? Pra mim é natural também. Eu acho que é uma via de mão dupla. Tudo tem que ser conversado. Se a pessoa planejou isso, né? E outra, se ela é o que você falou, ela vai ficar em casa, então ela vai fazer as tarefas da casa, ela vai cuidar do filho. É uma questão de você se colocar no lugar do teu parceiro. Se você escolher uma pessoa pra viver a vida com você, é de se esperar que exista a empatia dos dois lados. Então tá, se uma pessoa vai ficar o dia inteiro fora de casa trabalhando, eu vou lá, eu vou fazer as coisas, vou mexer as coisas, vou tentar preparar as coisas. É uma questão de bom senso, não é? Um vai virar o escravo da casa, enquanto que o outro vai ficar trabalhando o dia inteiro. E é assim, as pessoas hoje em dia o julgam dessa forma muitas vezes, né? Então eu acho que assim, tem que ter um equilíbrio, igual o primo falou. Se é uma coisa que os dois querem, tá ok. É uma coisa que você conversa, você tem... Só que a maioria dos relacionamentos não tem nem diálogo. Você vê que as pessoas não têm nem esse Isso é o diálogo. maior problema. Vira tudo tabu. É tudo tabu, não é conversado. As pessoas não conversam sobre dinheiro, não conversam sobre dívida. Ó, por exemplo, o meu avô, gente, ele faleceu em 2011. Vô João, maravilhoso, eu amava meu avô assim, de coração. Quando ele morreu, a gente descobriu que ele tinha um monte de dívida, que ele não falava pra ninguém, ninguém sabia que ele tinha essas dívidas. E ele fazia essas dívidas pra ajudar o pessoal da família. Então, assim, a minha tia teve um restaurante, o restaurante faliu. Ele fez um monte de dívida pra ajudar. Ajudou meu pai, um monte de questões, né? Então, assim, não sabia que ele fazia um monte... Ele pegava um crédito num banco, um empréstimo num banco, pra cobrir outro. E eles não falavam isso. Então ele falava, não, tá tudo bem, viu? Pra minha avó, Neila. Tá tudo bem, viu, Neila? Ó, tá pago aqui. Ele pegava um empréstimo pra ficar cobrindo o outro, pra ninguém saber que ele tava se endividando. Então, pra você ver que, assim, é muito natural da maioria das famílias, que às vezes a gente vive numa bolha em que a gente não faz isso, né, na nossa casa. Mas as pessoas não se conversam. E isso gera vários atritos financeiros por um monte de problema. E é fogo porque a gente tá numa fase da humanidade que é bem essa transição, né? Se a gente for analisar, sei lá, 7 mil anos, não sei, Abraão, Moisés, até 50 anos atrás, isso não era algo discutido. A mulher cuidava da casa e o homem trabalhava. Sim. Desde a idade antiga, o cara ia, voltava com um javali nas costas e chegava lá, a mulher tava com a casa limpa. Porque eram trabalhos muito braçais, né? Que exigiam força. E aí o homem tem mais força que a mulher. Tipo, a mulher não vai trabalhar na carvoaria. Exato. Hoje, os natural. empregos mudaram muito, né? Então, os empregos são muito mais acessíveis para a mulher do que na época de antigamente, que era Sim. tudo braçal, Exato. precisava de força e tal. Então, a gente tá num momento da história, sei lá, nos 50 anos para cá, que tá vendo essa mudança de as mulheres começarem a trabalhar mais. Então, ok, é uma coisa necessária, só que a gente só tem que pensar muito bem nos desdobramentos e a conversa para não fazer coisa ruim. Por exemplo, o que eu acho ruim dessa mudança? O filho fica jogado na escola 12 horas por dia. Sim. Então, esse para mim é um problema que a sociedade precisa começar a resolver a partir do momento que, sim, as mulheres estão trabalhando mais e isso é muito bom. Só que aí a criança fica lá, o pai joga a criança lá, daí chega em casa, tá todo mundo com sono, não tem mais relacionamento. Então, eu ainda tenho um pouco da minha mentalidade antiga, digamos assim, que a mãe cuida dos filhos mais e ajuda e tal, enquanto o homem chega depois e faz. É uma mudança que não é de uma hora para outra que vai mudar na cabeça das pessoas, né? Tradição, né? É uma tradição que já vem de um tempo, então eu acho que ok essa mudança. Acho que daqui para frente vai mudar mais ainda. Acho que agora com a inteligência artificial, daqui a pouco nenhum dos dois vai estar trabalhando e vai estar os dois o dia inteiro dentro de casa. Com a renda né? universal lá. porque não vai- Então eu acho vender interessante essas mudanças e pensar como é que a gente consegue se adaptar para uma coisa que é o real. O mundo está mudando, né? Mesmo porque hoje em dia poucas famílias conseguem sobreviver se só o cara trabalhar. Exato. O cara ganha 1.800, aí ferrou, Aí a mulher né? também. Isso, que a mulher que nem, né? Foi o que você falou, há 5 anos, a minha mulher ajudava com a renda, né? Hoje, graças a Deus, você tem essa opção. O André, por exemplo, também. Ele gosta de viajar, passear. A Camila é uma baita mãe.
acompanha ele. Mas por quê? Graças a Deus tem essa condição. Mas a gente sabe que tem pessoas hoje, principalmente o brasileiro, tem muito brasileiro que tem que, né? A família toda trabalha para se ajudar. Pegando esse né? caso aí das crianças, por exemplo, também, né? Dando exemplo aqui do meu dia a dia. Minha tia e meu tio trabalham, tiveram a minha priminha, uma menina. E aí, eles chegavam do trabalho, tá o tablet. Ela ia comer o tablet. Então, a menina, ela já sabia pular anúncio do YouTube com 2 anos de idade. Tem um videozinho dela com 2 anos pulando o vídeo do YouTube. Fala pra se inscrever no canal Primo Pobre, deixa o like. Pode deixar. Eu já fiz até um vídeo uma vez pra ela, que agora ela tá com 9 anos, né? E ela faz propaganda, ela é o amor. Toda fashion. Mas o fato é, se o pai fica o dia inteiro trabalhando, não tem tempo, às vezes a maneira de calar o choro da criança é ficar dando tablet, ficar dando celular. E deve ser tentador fazer isso. É muito mais fácil. Exato, Toma aqui, Claro, filho, vai ver TV. vai tentador. fazer- Eu sou pai, eu falo o que é, cara. Exato. Só que aí, gente... Chega uma hora que você tá num restaurante, cara, a criança não para, chega uma hora que você tá cansado. E aí a criança cresce com uma percepção de realidade muito fora da realidade da gente. Porque ela acha que se ela aperta um botão, acontece tudo. Se eu aperto um botão, pulo um anúncio, eu escolho o vídeo que eu quero, eu escolho tudo na hora que eu assim quero. o mundo, né? O mundo é fácil, é só eu clicar que... Então, nasce sem saber o que é um não. Nasce com... Graças a Deus, a minha prima, ela é criada também pela minha avó. E a minha avó é da moda antiga mesmo. Então, assim, ela é um amorzinho, assim, graças a Deus. Mas eu vejo várias pessoas, crianças assim da minha família, tudo crescendo desse jeito. E aí o pai e a mãe, eles se sentem culpados, porque vem a culpa. Eu não passo tempo com os meus filhos como eu deveria. Ai, filhinho, então você quer um chocolatinho? Então toma. Você quer o tabletinho? Então toma. O pai vai dando tudo e a mãe vai dando tudo porque não passa tempo suficiente. Então é uma maneira de você tentar meio que cicatrizar ali uma ferida, só que abre outras feridas, né? Você cria outros problemas. Tem outra coisa, você pode criar outros problemas, que é dívida. Porque às vezes é aquela pessoa que... Né, Não sabe dizer não pro filho, que né? não sabe dizer não, daí às vezes... E aí, às vezes, é uma classe social mais baixa, e o filho quer o quê? Aquele tênis Nike que é caríssimo. Aí a mãe, mas eu vou dar, porque... Meu filho é assim, endivida. Aí quer o... Não é que a gente aqui não tá falando, porque outro dia eu falei do iPhone, lá eu tomei uma porradaria aqui. Eu falei, não é que não pode, porque pobre não pode ter iPhone. Não é isso que a gente quer dizer. Faz o seu caminho, né, a sua trajetória, aí mais pra frente, quando estiver melhor, você tem o seu iPhone, né? Não vai se endividar, de repente perder por isso. A pessoa não tem reserva de emergência, mas tem lá um celular de 10 mil. Você entendeu? E aí que Faz uma puta de uma dívida. É. Mas eu quero colocar uma situação aqui na mesa pra vocês. Por exemplo, então, vamos supor que o homem sai pra trabalhar, a mulher fica em casa, dona de casa. Mas ela também precisa ter o dinheiro dela pra ir no cabeleireiro, pra sair com as amigas, pra tomar um drink, pra, enfim, comprar uma roupa. Como é que fica a situação da mulher? Como é que fica esse acordo entre o homem e a mulher, então? Porque o homem, ele é o provedor, ele ganha o dinheiro. A mulher, ela tá em casa, ela tem o trabalho dela, mas ela não entra dinheiro. Como é que fica a situação? Eu vou falar como que eu faço lá em casa com a minha esposa. Até então, eu trabalhava, ela trabalhava. Primeira coisa que eu penso, e tudo aqui eu tô falando a minha opinião, tá? Quando você casa, tudo é dos dois. É dos dois. Eu não concordo que o dinheiro dela é dela e o dinheiro dele é dele. Embora eu conheça casais que façam assim. Eu não concordo. Eu entendo que tudo que entra é dos dois, mas... pode haver formas diferentes para você separar para que cada um faça o que quiser. Como que funcionou lá em casa? Desde antes de eu ter o canal, quando eu ganhava 3 mil por mês, a gente tinha um custo baixo, então a gente pagava as nossas contas e a gente separava R$200 para você e 200 para mim. Eu nunca gastava meus 200, mas ela gastava e eu falava, não precisa me falar o que você está fazendo, é teu. Aumentamos depois para 300, aumentamos para 500. Aí, hoje, a minha esposa não trabalha, tudo que nós temos é dos dois, só que a gente coloca uma verba para ela gastar como ela quiser, e eu não estou nem aí. Faz o que você quiser. Porque não tem aquele negócio de prestar conta, sabe? Ficar pedindo, né? Você acha que eu posso comprar essa bolsa? Mano, o dinheiro é teu, véio, faz o que você quiser. E eu também uma faço solução o meu. boa, cara, porque às vezes é chato, né? Às vezes, por exemplo, você mora junto, aí fica assim, chegou a conta de luz. Viu, amor, você precisa pagar, dividir. Viu, não sei o quê. Fica uma situação muito Ou então ficar complicada, pedindo, né? Eu vou fazer o cabelo, vou fazer uma unha, vou comprar... posso, né? Fica Eu uma acho que eu coisa... entendi o raciocínio do primo. Por É. exemplo, 10% do lucro, você gasta. 10% do lucro, ou seja, 20% no total eu gasto. E o resto a gente, sei lá, reinveste. Isso, tipo, E cada um faz o que quer. É porque assim, hoje... Se gastou, gastou. Fica sem. Sim, vai lá. Aí a gente manda todo mês pra conta dela e eu mando um valor bem menor pra eu gastar, que eu não gasto.
Eu pego o que é pra eu gastar e eu compro coisa pros outros. Né? O pessoal tá curioso aqui pra saber quanto que é o valor hoje. É um valor X. É um valor 200, 300. É um valor 10x. Hoje é 10 mil. Minha esposa não deixou eu falar pra ninguém isso. Mas é um valor... Mano, ela vai no salão, ela faz as coisas que ela quer, ela Vai na compra Louis Vuitton. roupa. Não, Louis Vuitton não. Tô tentando... Louis Vuitton não. Eu Louis encontrei ela Vuitton, outro não. dia lá naquele shopping, como é que é? Jardim? JK Iguatemi. Não, é Osasco Continental. O que caiu o teto. Então, pra Caiu o gente... teto. Pode crer, estourou uma bomba, não foi? Pô, já deu tudo Nossa, que é problema. Olha, verdade. depois você processar pelo shopping. Mas tudo que é problema já deu. Se bem que esses dias caiu o teto do Center Norte lá Center também, Norte, né? que é por causa da chuva, né? É. Pode crer. Então, a gente faz assim. Mas, Duda, é porque hoje você tem bastante grana. Funcionava pra gente antes, só que era um valor bem menor. Então, eu acho que é importante... vamos pegar um exemplo de um casal. Faz conta que o casal tem uma renda familiar de 5 mil. É muito mais do que a minha era. Cara, programa pra ter um custo de 3. E dá pra ter 3. Claro. É uma simplicidade. Não tô falando de comprar Nutella, pote grande, né? Uma simplicidade. Priorizar e abrir mão de algumas... Isso. Sim. Vamos até aumentar um pouquinho, vai. Você ganha 5 pau. Monta uma planilha. Eu vou me organizar aqui com 3.400. Tá. R$400 para investir. Obrigatoriamente. Casal Sim. que não investe é louco, tá? Se Sim. você tem condição e não investe, é louco. Se você não tem, tudo bem. Mas se você tem condição e só compra coisa e não investe, tá um casal E deficiente aí. gasta mais ainda É, do que é. tem, pô. Aí. Uma parte do que vocês ganham tem que ser para investir, tá? Então deu 3.400 mais 400, 3.800. Sobrou 1.200, 600 para cada. Assim eu acho que resolve um pouco. E pode ser um pouco mais para a mulher, que a mulher tem gasto mais. Homem não vai na manicure, Sim. teoricamente, né? Não vai no salão de beleza. Então, bota uma grana maior para ela gastar, uma quantia para o homem e cada um faz como quiser. É a forma que funcionou para mim desde antes, quando eu não tinha o canal e ainda era pobre, né? Mas não sei, cada um pensa de um jeito, é assim que a gente faz lá em casa. Daí que você você falou, acha? né? E uma Eu pergunta acho que eu queria interessante. fazer pra vocês, cara. Seguinte. Mas pera, o Diego raciocinar. Mas deixa Diego tá- o Diegão raciocinar que a gente entrou junto só pra... Ah, não, o que eu ia falar era isso, da importância também de você escolher com quem está casando, né? Que nem você falou. Você é casado com a sua esposa, a partir desse momento, tudo é dos dois. Uhum. Então, a importância, né, do período do namoro que a gente estava falando, de você escolher pessoas que tá alinhada com o seu ideal, com como é que você vai fazer as coisas, se planejar, conversar. E para quando você tomar a decisão de casar, poder ter uma coisa É. mais tranquila desse jeito, né? É. Sim. Mas aí quando a gente fala casado, vocês concordam em casar parcial de bens? Ou seja, depois que casou, aquilo a gente divide? Porque às vezes o cara casa com a mulher, vamos supor, ou a mulher com o homem, e um dos dois parceiros já tem um patrimônio legal e o outro ainda tá começando. Uhum. Como é que vocês enxergam, então? essas- O meu caso foi o parcial, comunhão parcial, que é aquilo aqui, tudo que a gente conquistar junto após o casamento é dos dois. O que era de antes é cada um por si. É, Acho meu que esse é caso o ainda padrão, não- né? Eu acho que é o mais justo, né? Eu acho que é o mais justo, padrão, né? Tanto que é até mais complexo você fazer de outra forma, que tem que fazer inventário, tem que levantar tudo que cada um tem, né? Então, Mó por trabalho. padrão no Brasil, quando você vai no cartório, já entende que é o comunhão parcial. Agora, tem gente que faz a comunhão total. O Thiago Negro fez total. Eu não vejo necessidade, mas ok. Mas pra mim, o normal é o parcial. E tem gente que faz o Falei comunhão do- e falei divide de- tudo, né? Que Falei do divide Thiago Negro porque virou uma polêmica, né, isso? tudo. Foi. Mas a Maíra Cardi deve ser mais rica do que ele também, né? Não sei. Eu acho Eu que não também às vezes é equivalente ali. Mas é que assim, o Thiago sempre foi visto como um cara mais conservador, mais quietão. A Maíra já foi sempre vista como uma mulher que tá mais envolvida em polêmicas, né? Isso é... Enfim, a Anitta também tem muitas polêmicas. E aí, como eles se envolveram em bastante polêmicas aí recente, acaba... O nome deles tá sempre no hype aí dos sites de fofoca, né? Eu não sei se é bom ou ruim pra eles são um casal lá, se entendem. Mas fato é que acaba trazendo muito holofote, né? Muita Sim. mídia. Pode ser coisas positivas, negativas, mas enfim. Não, o que eu ia falar, o que eu ia perguntar pra vocês é o seguinte. Por exemplo, tem uma colega minha, não é minha amiga, uma colega minha, que ela mora bem, tal, a casa dela, tudo, ela tem uma vida legal, a receita bacana, e ela mora com o namorado. Que isso de morar é muito complexo, né? A gente sabe que não é tão fácil como parece. E o que Juntou as escovas, meu amigo. Tem gente que namora 20 anos, tô exagerando, mas namora 5 anos, quando junta pra morar, 6 meses separa. Porque morar junto é outro É 500. outra coisa. É outros Você só vai 500. conhecer a pessoa morando junto É. mesmo. E se você morou junto na época da pandemia,
Aí você vai ficar a vida inteira. Você se passou aí pela superou, pandemia, guerreiro, hein? você Você é fica a guerreiro. vida inteira, porque aí você ficou o dia inteiro dentro de casa. Superou. Eu, na época da pandemia, morava num estúdio de 38 metros. Ficava eu e minha esposa. Quando ela pegou Covid, ela ficou no quarto e eu na sala. Eu dormi no sofá. Eu dormi 14 dias no sofá, cara. Meu Deus. E ela não saía da cama. E era bem no comecinho, a gente não sabia muita informação. Cara, aí ela andava de luva pela casa. Era uma loucura, só tinha um banheirinho, cara. Aí ela saía pra varanda pra ir no banheiro. E muitos casais se separaram na pandemia. Você viu? Eu conheço Sim. muita gente que se separou. Porque A fica gente aquele puto estresse, às vezes o dinheiro, mais uma vez, o dinheiro diminui, É. né? Exatamente. E aí vira briga. Mas o que eu tava falando aqui, antes do André comentar, é o seguinte. Aí, essa minha colega vive bem, tem uma vida ok, e ela tem um namorado, ele trabalha, ele é super esforçado e tal, mas ela me contou, pô, ele mora aqui e tal, mas ele eu vejo que ele tá num momento mais delicado, ele não paga as contas, tipo, ele não tá pagando as contas de casa, mas ele é um bom rapaz, ele só tá passando um momento difícil. Aí vai na parceria, né? Aí parceria. concordo, aí a mulher tal, mas qual é a hora que a mulher tem que chegar e falar assim, meu, agora a gente precisa conversar também pra você, né, pra você entrar e pagar, porque senão o cara às vezes fica acomodado lá e fala, então eu vou viver aqui pra sempre deixando, né? Eu acho que chega uma hora que tem que ter a conversa, né? Você vê que passou ali meses ou ano, e pô, e aí o cara tá enrolado, mas não consegue se resolver, aí já começa a ficar complicado. Aí você tem que entender se o cara tá naquela situação porque ele é folgado e não tá indo atrás, ou não, ele tá tentando, mas não tá dando sorte naquele momento. E se o casal se dá bem, eu acho que vai numa questão de parceria, né? Eu também Pelo menos é a minha opinião. É que eu, particularmente, eu acho complicado já morar com pouco tempo, sabe? Porque é o que você falou, depois que junta ali, com que é o negócio da união estável lá e tal, né? Então, assim, a A gente partir de 6 meses, acho que a justiça considera, eu não sei se é lei isso, mas eu sei que existe a questão, né, Diego? Se a pessoa tá morando junto, depois de 6 meses já considera união estável. Ou às vezes nem tá morando junto, tá? Mas aí tem direito Já ao teve quê? casos. A casa, tudo? É como se fosse um dinheiro, casamento. tá. Tudo. É igualzinho um casamento. Então, a união estável, ela vale juridicamente, assim como um casamento vale. Então, por exemplo, você tá empregado CLT, você tem convênio, se você tem união estável com a pessoa pode ter o convênio da sua empresa. A partir de Tudo. quanto tempo isso? A partir de 6 meses. Então, assim, se você tá namorando alguém aí há 6 meses, já tá em união estável. E é união estável com regime parcial de bens. Né? Porque essa que vale, quando não tem nada acordado em cartório mesmo, a que vale é em regime parcial de bens. Então, assim, muita gente tá lá namorando e nem sabe que ela já tá juridicamente casada, né? E aí, ela, a partir daquele B.O. momento, ela tem que Mas começar... aí como é que a pessoa vai provar quando ela começou a morar com a outra? Conversa de WhatsApp, e-mail, testemunha familiar. Ah, não, eu ia, esses dois aqui, eles iam lá. Você não viu a tal da esposa do Gugu lá que faleceu? O Gugu Sim. Liberato? Tava tentando provar isso, que eles viviam em união estável, por mais que não fossem casados no papel, moravam na mesma casa e não sei o quê. Só que aí a família inteira falou, não, eles não viviam, eles eram só amigos mesmo. Então aí ela não conseguiu, acho que ficou lá, ia ficar pra sempre lá na justiça, acabou que ela desistiu. Mas você pega casos em que, se a pessoa tem como comprovar, por exemplo, uma conta que chega no endereço da pessoa, uma fatura que você manda no cartão e a pessoa recebeu a fatura na casa dela, é uma maneira de você comprovar vínculos, entendeu? Então, entre aspas, vamos supor. Ah, Carol tá morando junto há 2 meses, exemplo. No terceiro, tô dando um exemplo aqui chutando. O ideal é, vamos lá, assinar um contrato. Contrato de união estável no cartório, e aí você decide qual regime você quer. Que é o separação total de bens, que aí cada pessoa fica com os seus bens e o seu patrimônio, e esses bens é tudo, viu, gente? Sabe qual que eu acho que é a treta, ô Diego? É que Qual? assim, quando você começa um relacionamento, não todo mundo, né? Tem gente que namora só por namorar. Eu já penso que eu namorei pra casar. Uhum. Pega mal você chegar e falar, ó, Muito divisão total. Você já tá ensinando que não confia no outro, né? Não confio em você. É, porque você vai meter o golpe em mim aí, né? Você Então, namora 3 meses, tá morando junto complicado. 3 vezes, ó, vem cá, ó. União estável, assina Mas aqui, é- ó. mas Não, e as complexo, pessoas não é têm complexo. coragem. As pessoas não treta, têm né? coragem. A gente não de chegar sabe e quem a gente fazer. conhece hoje, né, cara? Exato. Por com exemplo, pouco vamos supor, tempo. vamos voltar para aquela situação do homem de 45 anos, que já tem uma vida estável, já constituiu um patrimônio, tá namorando uma menina de 20, que pode ser bem intencionada, mas pode não ser bem intencionada. Exato, você não sabe. E mesmo que ele assine união estável com um parcial de bens, que a partir dali vamos dividir, cara, às vezes a menina ficou um ano com o cara conquistou coisa pra caramba, ela tá só ali mamando na teta, já na ganhou. hora que separou, ferrou. É. Então, numa dessa, eu acho que é melhor o cara já chegar na lata e, ó,
separação total. Por isso que é bom Se a ser menina pobre, continuar- gente. Você não tem esses medos, né? Por isso que é bom ser... Vai dividir a marmita vai e... Imposto de renda. Um ovo pra você e um pra mim. Eu saí com um cara. É um cara, mano, ele é muito rico. Ele trabalha nessa área de corporação, tem Ferrari, o caramba, né? E ele namora, né? E a gente tava pensando sobre isso, né, cara? Quando você tem muita grana, você fica mais atento com tudo, né? Você fica com o pé atrás com relação a tudo. Com golpes, né? tudo. Você fica medroso, Como Total. é que eu vou saber se essa pessoa, esse cara ou essa mina realmente me ama ou se tá de olho no tanto que eu tenho? Faz sentido. Né? Então, Sim, até amizade. Ser rico Amizade. traz alguns problemas, né? Amizade Total. muito. Exato. Como é que você sabe? Porque até a Bíblia fala, né? Que quando você tem dinheiro, todo mundo quer ser teu amigo, Exatamente. né? Então, por isso que eu gosto tanto de valorizar o que eu sempre tive antes da minha fama. Exato. Os mesmos amigos, as mesmas coisas, vou na mesma igreja, faço os mesmos Você esportes. sabe que todo vou mundo ali é de verdade, Não né? tava nem aí. Ô, primo, e aí eu vou Então- entrar numa questão importante, pegando o gancho no que você falou. Porque a gente vê muitos coaches motivacionais falando assim, quando você cresce na sua vida, você tem que começar a procurar pessoas que estão melhores que você. Se você senta numa mesa que você é a luz que mais brilha, você tá na mesa errada. Cara, eu até entendo esse pensamento, que é pro cara te puxar pra cima e tudo mais. Mas eu nunca deixei de valorizar os meus amigos das antigas, cara. Eu tenho um também amigo acho. meu que é Que são taxista. os mais confiáveis, né? Concordo. Meu, eu tenho meus amigos das antigas que eu não deixo pra trás, cara. Tudo bem, eu entendo essa ideia do coach e tal. Mas, meu, esses caras que estão com você lá atrás, você não pode abandonar, meu. Não pode. Você ficou E aí rico, vai também- abandonar os caras. Isso é uma falta de caráter também, você É. fazer, na minha opinião, né? Subiu a cabeça, a pessoa ficou arrogante. Uhum. E é exatamente isso. Eu Eu até acho que você ouvi. pode conciliar tudo, entendeu? Eu ouvi também da minha terapeuta, porque, assim, a gente tava falando sobre isso, né? Eu faço terapia semanalmente, já faz um ano que eu comecei a fazer e tem sido muito bom pra Eu mim. também. E eu tava com alguns problemas Eu com também. algumas amizades. A Carol por exemplo. também. Vocês Todo fazem, né? mundo. Todo mundo. Ei, Terapia Só é que- bom pra todo Só mundo. que ao invés de uma vez por semana, acho que eu tô precisando fazer umas A, três. prof- é. a profissão do futuro Um não é IA, intensivo, né? é psicólogo. É mesmo. Apesar E que vai gente ter IA ganhar fazendo dinheiro. a função da psicóloga. É. né? Psicólogo e Avatar. psiquiatra, né? E você vê, gente, ó, 3 homens aqui que fazem terapia, tá? Porque meu pai, por exemplo, não quer fazer terapia, fala que não Preconceito, precisa, tem um baita de um preconceito e não é assim que Uhum. funciona. A gente acha que terapia, gente, é só pra quem tem algum problema mental, alguma coisa assim. Então, eu tá em depressão, a pessoa tá passando por um momento difícil. Não é. É igual ir na academia, né? Você não vai lá na Exato. academia sempre, você não precisa cuidar do seu corpo. Hoje em dia eu tenho essa visão, inclusive comecei a ir na academia depois da terapia, que começou a mudar minha mente, assim. Mas eu comecei a ver quantas coisas a gente vive no automático o tempo todo. A gente reage o tempo todo, a gente tá o tempo inteiro vivendo no automático. Se você começa a parar pra prestar atenção, por que eu fiz isso? Por que eu me irritei com tal coisa? Sua vida começa a dar uma guinada. Então, assim, de fato, a terapia... E aí eu tava falando com ela justamente questões de amizades. Eu tô tendo algum problema... Não é problema com amizades, porque eu não fiz nada pra ninguém. Mas eu acho que sim, o fato de eu mostrar, por exemplo, a minha carteira de investimento na internet, o fato da minha vida ter mudado. Isso é um fato, gente. O meu canal Uhum, muda nossas sim. vidas, não tem como falar Claro. que não. E às vezes tem que mostrar, né? Exato. Eu sou muito mais da linha de mostrar os meus investimentos do que ostentar com carro. Vou ficar ostentando 1000 coisas ali, viagem, não sei o quê. Acho que o primo é a mesma coisa. Uhum. Eu acho que prefiro a dar o maior parte exemplo. da nossa roda de influencers, na nossa pegada, tem essa linha de não ficar ostentando com o carro. A gente viaja muito, Uhum. a gente Exato. curte o momento, a gente valoriza É. isso, né? Exato. E aí as pessoas começaram a se afastar um pouco de mim. Eu percebi isso. Então, mas não é que eu chamava a pessoa, não posso fazer isso, aquilo. Eu ficava, caramba, mas eu não fiz nada pra pessoa, não fiz nada. Só que aí a minha terapeuta falou isso, as pessoas às vezes não aceitam, elas não conseguem bancar o fato de que a gente nasceu no mesmo lugar, teve a mesma É verdade. escola, a mesma educação. Como é que ele tá progredindo e a minha vida tá aqui? A pessoa não consegue, ela começa a se autoculpar. Ela se frustra, né? Ela se frustra. Aí é aquela ideia de que você pode estar bem, mas não melhor que ela. Exato. É. Só que aí eu tenho umas amigas lá de Osasco, inclusive, que eu Aí. conheci a gente se conheceu numa viagem, maior perrengue da minha vida, que eu fui acampar em Camburi das Pedras. Gente, vocês não têm ideia do que foi essa viagem. Primeiro que a gente chegou lá, acabou a luz e não aceitava mais cartão e ninguém tinha dinheiro, e aí a gente não tinha o que comer, começou a estragar os alimentos tudo lá da praia, que era tipo uma praiazinha ali perto de Ibatuba. Acabou, começou a Acabou chover. tudo, tá gente. ligado? Pensa no maior perrengue. Uma jaca cair na tua barraca, e a tua barraca, porque tava um dilúvio lá, uma tempestade, Aí a jaca caiu mesmo? caiu jaca na Nossa. barraca. Você não tem Nossa. ideia. Fica um cheiro de jaca, gente. Mas são as melhores viagens, cara. milhares de história pra perrengue. contar. Poderia ser um História pra podcast contar. só pra falar dessa viagem.
A gente conheceu essas meninas, isso em 2020. Sim, pandemia, a gente acabou indo acampar, porque era isolado na teoria, não sei o quê. Passou esses perrengues e conhecemos as melhores amizades, assim, pra levar pra vida. E a gente é amigo até hoje, a gente não vai mudar, entendeu? Porque é aquilo de ir lá comer o dogão da Giovana lá de Osasco. Então, tipo assim, é isso, assim, sabe? Eu acho que a gente não precisa mudar por causa de dinheiro. Mas uma coisa que a terapeuta falou pra mim também é isso, né? Você pode buscar um network, sim, de pessoas que estão mais bem que você, pra você aprender, Claro. pra você... Eu acho que não é você abandonar o passado pra querer viver uma vida diferente. Incluir, né? Incluir pessoas novas. É né? incluir, exatamente. Mas esse ponto que você falou é importante, porque assim, eu sempre achei péssimo essa galera que fica rica e começa a andar só com rico e para de andar com pobre. E nem pobre, não precisa nem ser pobre, com quem sempre andou. Eu acho horrível isso, porque pra mim a pessoa não sabia quem ela era. Você virou as costas né? pra sua história, né? E tem muito caso assim. Muito. Na internet, muito também que a gente Sim. vê, né? Então, só que uma coisa, aí o que eu pensei? Eu vou incluir amizades novas, só que eu tenho que ficar de olho com duas coisas. Primeiro, quando você... nós aqui, você bateu 1 milhão já também, né? O quê? No YouTube. Vou bater logo. Esse ano eu vou bater. Aê! Vou bater Tá lá. 800 mil agora. E vocês também estão quase batendo 1 milhão, né? Não. 930 mil. Não, gente- no Irmãos Dias, sim. No Irmãos Dias, Eu vou sim. chegar todo mundo no 1 milhão esse ano. Eba! Estamos falando de seguidores, viu? Não de reais na conta. Diego até assustou quando eu perguntei. Nossa, Duda, na lata assim, né? Você já tem 1 milhão, né? Quando você tem muito seguidor, as pessoas seguem. Fica de olho Sim. no que você pode oferecer pra ela. Então, eu me faço muito de idiota o tempo todo Verdade. com gente que você vê que tá querendo tirar uma em cima de você e eu finjo que não percebo. Então, eu tomo cuidado com esse tipo de gente que tá chegando só por causa da minha relevância ou de dinheiro, ou coisa do tipo. Esse, né? Mas Pode também crer. tem um problema que são as pessoas... Eu não mudei. Mas algumas pessoas que sempre andaram comigo mudaram porque eu mudei a minha relevância. E isso incomoda. Começou a puxar mais o saco. Ou começa a puxar saco, ou começa a querer sugar você. Sugar. Então, sei lá, por exemplo. Ô, pessoal, vamos fazer um churrasco aqui. O José leva farofa, o Pedro leva vinagrete e o Duda traz 4 quilos de picanha. Nossa. Não, Irrita isso é uma isso, palhaçada. irrita. Sim, irrita. E irrita a ponto de eu não querer mais ficar andando com essa pessoa, porque ela tá começando a me tratar diferente, tá querendo começar a sugar, entende? Faz todo sentido. É a pessoa que sempre andou comigo que mudou, não eu. Sim. Ou então gente que fica adulando, sabe? Um bagulho que eu odeio. É muito legal você ter relevância, ser famoso, mas eu odeio quando você tá numa mesa e todo mundo fica falando sobre mim. Sim. Entende? crer. Por quê? Porque, vai ter mais gente aqui na mesa, caramba, conversa aí, e você? Tanto que em qualquer Exato. lugar que eu chego, eu já começo a perguntar do outro. Então, se eu tô numa mesa, eu falo, ei, Pedro, como é que tá? O que você tá fazendo? Porque senão eu sei que na roda, vai todo mundo falar do primo pobre. E isso é desagradável. Chato. E parece que... E às vezes tem aquelas pessoas que... Tem aquelas pessoas que só querem falar delas mesmo. Sim, É tem. o Isso que eu. ego. Agora, olha que legal que o primo falou. Pô, E eu ele já faz chego... isso mesmo, tá? Porque nas 2 viagens da Binance, ele sempre faz isso. Nas mesas que a gente Isso, tá, ele todo mundo... Ele pega, às vezes, a pessoa que Já tem tira o menos foco, inscritos. né? Fala, e aí, meu, como é que você tá? Tal. Você chega Saber e se da sente, vida da pô, você pessoa fica real. até mais livre, porque às vezes você chega num lugar e é aquela pessoa mais famosa, ou mais, enfim, tal. E aí a pessoa que chega, ela chega meio bloqueada. Só que aí quando ela vê que a pessoa é aquela pessoa aberta, pô, ela já se sente melhor. E aí, André, como é que você tá? Cara, legal, não sei o que, prazer. Entendeu? Olha a É diferença a mesma coisa quando a gente do tá num negócio. restaurante, por exemplo, e hoje que nós somos mais conhecidos, alguém chega e... Nossa, posso tirar uma foto com você? E você tá numa roda de amigos. Aí teus amigos olham assim, como se você fosse um artista. Cara, eu vou te falar, eu tenho 2 sentimentos. Um é de alegria, porque me reconheceram. Poxa, meu trabalho, o cara tá valorizando. E o outro é... Puta, eu não quero que a galera que tá na mesa pense que eu tô acima. É isso Teve um mesmo. negócio que acontece Me sinto comigo. meio mal, É assim. isso Às vezes, quando eu tô em algum evento, tô eu e tá um outro influenciador. Que também é um influenciador e tal. Importante. Chega alguém e fala, ô fulano, tira uma foto minha com o primo. Puta, Putz, quebra Aí a minhas pessoa pernas. fica lá esperando. Não, e aí o cara que também é youtuber, também tem um trabalho, Super fica importante. esperando um ano lá pra tirar foto. A minha vontade é falar, mano, tira foto com ele também, que esse aqui também é influenciador, sabe? Sim, sim. Pode É crer. desagradável isso. É desagradável. Mas tem gente que é tão arrogante que ama isso. Sim. É Aí justamente o cara se volta sentir com o peito superior. estufado pra mesa, né? total. É, Ainda reclama, fala, ai meu Deus, que chato, pra né? gente Tem que constrange. tirar foto com a pessoa para meu jantar aqui. É. A
gente foi numa palestra da Ambima e a diretora do YouTube lá, uma das diretoras, tava dando exemplo. E aí ela ficou só usando. Eu percebi isso, que você ficou um pouco incomodado Sim. até. Ela pegou o primo pra dar de exemplo do canal dele e a palestra inteira ela ficou chamando ele. É chato, E ele mano. tava como assistindo a palestra também, Sim. né? Aí eu percebi que você tava um pouco Sim, incomodado. usa outros exemplos. Tem outros influenciadores aqui bons, né? Mas pior que você não pode falar nada. né? Por que isso é incômodo? Porque eu não gosto dessa ideia de que parece que eu sou superior. E também, na minha cabeça, eu começo a pensar, mano, todo mundo vai ficar com raiva de mim. Ou todo mundo vai ficar com inveja de mim. Tipo assim, o primo tá se achando, porque só falam dele. Não, eu não quero que fale só de mim. As pessoas vão lá e né? começam a falar do nada, né? É, O que as pessoas não entendem é que a gente quer ser mais um ali. A gente não quer ser o destaque. Pelo menos eu conheço vocês, eu tenho certeza que vocês não querem. Aham. Tem gente que quer ser o destaque. O cara É. quer o holofote, o cara quer ser a estrela. Mas, cara, conhecendo vocês aqui, eu sei do perfil de vocês. Cara, a gente só quer ser mais um na padaria ali. Uhum. A gente quer ser mais um no bar. Né? A gente quer ser Sentar. mais um do churrasco e foda-se. Ah, aquele cara ali. Não, a gente quer ser igual todo mundo aqui. Como sempre foi, Como né? sempre foi. Tem Essa é a algumas ideia. coisas que mudam, mas o que puder ser mantido vai ser ótimo, Claro, né? É isso a mesmo. fama é boa naquela questão de, tipo, a pessoa admira o teu trabalho, você tá fazendo bem pras pessoas, É. né? Mas eu, por exemplo, cara, eu não faço questão de chegar num restaurante, olha ali, é o André e tal. Eu me sinto até mal quando eu vejo que alguém tá me olhando assim, cochichando, cara, porque eu não me sinto assim. E eu falo pras pessoas, cara, claro, o canal de vocês bombando aí, hoje nós estamos conhecidos nacionalmente, né? Mas eu falo pros meus amigos próximos, cara, eu não me sinto famoso. Uhum. Eles falam, não, como não, André? 1 milhão de inscritos lá no canal de vocês. Cara, eu não me sinto. Eu tô aqui com vocês falando merda o dia inteiro na praia. Meu, tacando areia em vocês tacando areia em mim, jogando beat tênis. E, e a gente tá nem aí pra Como quem se tá... fosse normal. Você sabe que, gente, Como se fosse. porque, a gente no fundo é normal. Teve uma frase que uma vez escutei, que foi de uma professora de inglês minha, ela falou assim, pô, cara, às vezes quem é conhecido gostaria de ser anônimo, e quem é anônimo gostaria de ser conhecido, né? E Quantos aquilo ali... conhecidos se E mataram, sabe por cara, que pela ficou na minha fama? cabeça? Porque vocês não têm noção. Isso aqui eu tô até falando com um pouco de orgulho. Porque às vezes a gente tem que se orgulhar da nossa história. Eu saí da televisão, né? Eu trabalhava no Pânico. E, e lá na televisão, o que mais tem é gente puxa-saco e gente que quer... Ah, me ajuda aqui, me ajuda ali. Eu não aguentava tanta gente sanguessuga. Então eu falava, Imagino. puta que saco, nananã. E aí, quando eu vim pro meio das finanças, a galera falava assim, mas também teve gente que teve que amarrar a língua ali. Mas também, ó lá, a menina veio da televisão, pra ela é muito mais fácil, já era conhecida. Não, era muito mais difícil no meu começo, foi difícil. Por quê? Mulher, trabalhava no Pânico, nunca tinha falado de finanças, abri o primeiro vídeo falando de um erro meu financeiro. Então tem essa A também. pessoa já vai te Que rotular, às vezes- né? Ah, ela é linda de corpo, mas não tem, sei lá, falar assim, é burra. Pra ela é fácil. E eu Muito- fico triste, porque Pode outro crer. dia eu entrei num Uber, o cara falou assim, e aí as pessoas, conversa vai, conversa vem, ele falou, eu te conheço e tal, pô, fico feliz, eu acompanho essa história. Daí ele falou assim, aí depois vão falar que é sorte, né? Não, Ele- não é. Sabe? Então, ninguém tá aqui brincando. O que a gente É. faz aqui de conteúdo de falar de dinheiro, de finanças, que é um conteúdo delicado, é um conteúdo que devia estar muito mais espalhado, é algo difícil. E não é que pra mim é fácil só porque eu já tinha o negócio da TV. Sim. Mas Sabe? vamos falar um Com pouquinho de certeza. investimento. Vamos entrar um pouquinho no investimento que a galera quer saber. Legal. Nós tivemos a reunião super quarta, os juros do Brasil subiu, né? 13,25%, a expectativa é subir para 15%. E aí eu quero saber a visão de vocês. É um bom momento para o cara comprar a casa própria, aquele casal, enfim, ou solteiros também, que tenham vontade de comprar a casa própria? É um bom momento para financiar? O primo sempre cita a questão do Minha Casa Minha Vida. Mudou alguma coisa com esse aumento da Selic? O que vocês pensam sobre isso? Quer falar? Olha, a minha opinião é a seguinte: quando a taxa Selic é a taxa mãe de juros do Brasil, e vinculados a ela, todas as outras taxas de juros acabam subindo também. Então, tipo assim, juros do cartão de crédito, juros do cheque especial. Quando a taxa Selic sobe, outras taxas sobem junto. Uma delas é a taxa do financiamento imobiliário. Então, assim, se você não entra no Minha Casa Minha Vida, que aí você vai pegar a taxa convencional ali, Tá caro, hein? tá super cara. Ó, ano passado, eu fiz um financiamento de um imóvel para investimento, eu paguei 9,5% na Caixa. Esse ano já deve estar maior, porque a Selic ano passado já estava em 10%. Então, agora que a Selic já está em 13%, com certeza isso leva o financiamento a ficar mais caro. Agora, sobre o Minha Casa Minha Vida, eu não sei, primo. Não, O que acontece também? Tem um ponto que é assim, os juros são altos pra caramba, então, com os juros altos, as pessoas tendem a comprar menos casa, porque não tá conseguindo, tá muito alto. Aí tem uma tendência do preço do imóvel, não é uma coisa exata isso, mas é uma tendência, o preço do imóvel começar a diminuir, porque ninguém tá comprando, Sim. né? Então, quando os juros tá alto, o imóvel tá custando X. Quando os juros começar a cair,
o juro vai ser menor, só que o valor do imóvel vai ficar mais alto. Então, eu sempre sou a favor de comprar uma casa. Óbvio que tem momentos que são melhores ou piores, mas ao mesmo tempo, se você está comprando agora, o juros está alto, tá. Talvez você pegue a casa por um preço melhor do que quando os juros cair e tem a possibilidade de portabilidade de financiamento, né? Então, comprei aqui um imóvel pela Caixa Econômica financiado e estou pagando juros de 10%. Caro. Se depois de um tempo... Porque assim, a previsão é continuar aumentando a Selic, né? Até o final do ano, bater 15, acho que eles estão falando, mesma né? perspectiva. Então assim, vai continuar aumentando. Se a Selic, porventura, começar a cair e bater 6, o financiamento lá vai estar bem mais acessível. Sim. Você pode entrar em contato com o teu banco ou com outro banco e falar, fera, quando eu comprei esse financiamento aqui, mano, tava 10%. Agora o bagulho que vocês estão oferecendo para 6. Dá pra gente renegociar isso? Se o teu banco não topar, e normalmente eles topam, porque eles não querem perder cliente. Sim. É melhor continuar. Normalmente eles não topam, aí você fala, então eu tô indo por outro branco. Aí eles vão lá e topam, né? Exato, Tipo exato. isso. Porque você fala assim, é a mesma coisa de barganhar com qualquer coisa. Cara, se eu tô pagando 10% no financiamento que eu fechei em 2025. Agora, em 2028, o Banco X, o Banco Itaú, o Bradesco, tá aceitando a portabilidade a 7%. Por quê? Porque pro Bradesco, eles sempre têm lucro. Mesmo que o juros seja 4, eles têm lucro. Exato. Então, pro Bradesco, vale mais a pena pegar alguém que tava pagando 10 e lá eles oferecerem 7 do que nada. E pra Caixa, dando o exemplo aqui, né, da Caixa, é melhor diminuir para 7 do que perder um cliente. Sim. Então, você tem essa possibilidade de portabilidade. Faz tempo que eu fiz vídeo, mas se não me engano, o gasto médio é uns R$2.000 para você fazer essa portabilidade. Mas se você simplesmente renegociar com o próprio banco, aí ele não tem taxa de portabilidade nem nada. Pode acontecer. Então, eu só acho que tem que tomar cuidado, porque às vezes eu já vi até um meme, sabe aqueles memes que tem um banco de praça, uma caveira sentada, tipo assim, aguardando o momento ideal para comprar minha casa, né? Tipo, já morreu. Chega. Nunca. Então, a pessoa fica esperando. Mano, vai que demora mais 2 anos, 3 anos para... Eu não sei, a previsão, pelo que eu entendi, é 15, aí depois o quê? Vocês sabem? A perspectiva de 2026 é cair para 12, aí depois em 2027 para 10, mas são tudo achismo. Pode subir para 16, 17. Selic alta, em 2, 3 anos ainda vai ter Selic alta, pelo relatório do próprio Boletim Fox. Boletim Fox. Isso, e pode mudar. E o mercado tá falando que chega a 16%. Caramba, relatório de XP, relatório de BTG. Então, assim, é bem... Depende do pode chegar longe. Depende do que o governo vai aprontar nos próximos meses. Então, porque esse Boletim Fox, ele é uma perspectiva que pode mudar conforme o andar da carruagem. E muitas vezes não é cumprida, né? Muitas vezes não dá certo, Não foi, né? Tanto é que não foi cumprida, porque em 2023 a nossa perspectiva era de uma Selic em 9 em 2024. Só que a coisa desandou e a gente agora fechou em 12, 13, né? 12, e agora já estamos em 13,25 no começo do ano. Então, assim, eu acho que compra a sua casa, aproveita o momento, seja em alta ou baixa, depois dá pra gente correr atrás, porque se você ficar esperando o momento ideal, vai que não cai nunca esse negócio. Vocês vão continuar vivendo ali, sabe, gastando sem ter o que é teu. E pelo programa Minha Casa Minha Vida, é muito baixa a taxa. Então, hoje, você consegue taxa a partir de 4%, pra quem tá lá no Norte e Nordeste. Pena, cara. Aqui, 4,5%, É irreal, 5%. Sim, é muito melhor do que a rentabilidade de investimento. É juros inclusive. americanos. Não, era isso que eu ia falar. Se você pega o Minha Casa Minha Vida, eu acho que vale totalmente a pena. Tanto é que, assim, ano passado, a minha amiga, ela tava me perguntando isso e a taxa dela saiu por 5,5%. Bom, hein? Maravilhosa. Então, assim, se ela pegar esse apartamento, mesmo que ela não more, ela colocar para aluguel, ela já paga o valor do financiamento e ainda sobraria R$1.000 para ela. Então, assim, ou seja, uma renda de R$1.000 e que depois vai virar 2.000, depois que ela quitar, né? Ela acabar de quitar tudo. Então, assim, eu acho que pelo Minha Casa Minha Vida, como ele não reajusta com o mercado, né? Se ele que subiu, o Minha Casa Minha Vida não vai ficar... a taxa de juros dele não vai subir, eu acho que vale a pena. Só que aí, tanto é que o meu editor do canal, hoje, ele me mandou um monte de mensagem que ele tá comprando e ele conseguiu pegar uma taxa dessa boa. Então, vale super a pena, eu acho. Mas tem regras pra você ter acesso Tem a isso, regra, né? então você tem que ter um imóvel que é até, acho que 300 mil, 350 mil. Um imóvel, então tem que ser um tamanho. Que nem é um imóvel ruim, né? Hoje em dia, com 350 mil, você No compra interior coisa de São muito Paulo, boa. você Exato, compra né? coisa boa, cara. Lá em Exatamente. Osasco, tem apartamento com 2 quartos, piscina, academia por 250. Olha aí que então. legal. Exato. 2 quartos. Já é o sonho de alguém que nunca teve casa Claro que própria, é, né? muito, demais. É, É uma acaba grande valendo conquista. bastante a pena. Agora sim, a minha irmã, ela tá querendo Quantos comprar anos que eles fazem, Diego? o financiamento. É, acho que é um Minha Casa- financiamento normal. Você acaba... É até 420 meses, É. que acho que dá 35 anos. 30. Ah, é 35 anos, bastante. é. Pô, dá De pro cara, 30 a dá pro 35. cara comprar. Dá sim.
e com a taxa baixa desse, mesmo que ele não mora, ele aluga. Sim. Agora sim. Ele pode alugar? Ele pode Pode. comprar e alugar? Pode. Ele tem que ficar 5 anos sem poder vender, se ele entra no Minha Casa Minha Vida. Pô, eu fico perguntando pro Duda, porque ele é o craque. Porém, ele já pode começar a alugar desde o princípio. Então imagina só, mesmo que você não vá morar... Eu falei pra essa minha amiga, eu falei, que você não more lá. Só de você ter um aluguel ali que você paga a parcela, ainda te sobra uma renda vitalícia, um imóvel E o vitalício. AP tá valorizando, né? O AP vai valorizando. Na Barra Funda que ela pegou aqui em São Paulo. Pô, Vai valorizar Então, ela pegou demais. muito bem. É. Agora, é um outro caso, então, por exemplo, para quem ganha um pouco mais. Então, por exemplo, a minha irmã, que ela tem uma renda um pouco maior, ela não vai entrar pelo Minha Casa Minha Vida, ela não atende esse critério. Então, ela até estava falando, eu quero comprar meu imóvel e tal, mas o caso dela, o valor da parcela que caberia ali, que sairia para ela mensalmente, não cabe no bolso. É. Ela ia pegar, acho que um financiamento de 400 mil, e a parcela dela ia sair por 4 mil reais por Ia mês. pesar. É pesado. Um imóvel de 400 mil, de 500 mil, você paga um aluguel hoje de uns 2.500 aqui em São Sim. Paulo. Sim. Entendeu? Então, para ela, mudar de um aluguel de 2.500 para 4 mil por mês, Ia fazer isso uma acaba baita... fazendo uma diferença enorme. É 1.500 a menos que ela tá deixando de investir num momento em que a taxa Selic tá pagando 15%. Então, o conselho que eu dei para ela nesse caso era esse: guarda o seu dinheiro numa caixinha, porque vai render mais, inclusive, agora, para você juntar uma entrada maior, porque uma hora o ciclo de mercado se inverte. Então, vai chegar um momento que ela vai ter uma taxa de financiamento atrativa e ela vai estar com o dinheiro dela lá rendendo bastante na caixinha, que ela vai dar uma entrada boa. Exato. Mas isso é ela que ganha um salário mais alto, tipo assim, ela ganha um salário bom, então ela não entra nesses benefícios do Minha Casa Minha Vida. E você sabe que esse é um ponto muito importante, né? Que eu sempre falo para comprar. Nunca falo para alugar. A não ser em raros casos, né? E o meu público é o público que entra no Minha Casa Minha Vida. Então, quando você tá falando para um público que não entra, o cálculo é totalmente diferente do meu. Né? Então, tipo assim, se o cara não entra e vai pegar juros hoje 11... Sim, a parcela do aluguel pode sair mais barata. Exatamente, do que comprar. coisa. Fora os impostos que tem depois no final da compra, né? Só que aí tem um argumento que uma vez eu ouvi o Diego, acho que foi você quando você foi lá no Tubarão, que eu gostei. Que é assim, né? Por mais que pro rico que não entra no Minha Casa Minha Vida é financeiramente melhor você viver de aluguel em alguns momentos, tem vários cálculos aí, né? Lembrando que o aluguel aumenta a cada ano e o financiamento diminui. Então vai chegar uma hora que até para quem é rico, caramba, deveria ter comprado. Exatamente. Mas o ponto que você levou lá que eu achei muito bom é assim: você acha que um cara multimilionário vai querer ter uma casa que ele não pode quebrar uma parede? Que ele não pode fazer um armário? Não, Exato. bem, a gente é multimilionário, mas você não pode fazer nada que essa casa não é nossa. Pô, tá louco? Nenhum milionário vai querer ter uma casa que ele não tem liberdade para fazer o que ele quer. Ele é rico, né? Então, eu acho que é um ponto que, financeiramente, às vezes o aluguel pode ser melhor. Mas, no fundo, todo mundo quer ter uma casa. Nem que seja para investir e não morar. Sim. Ou né? até pra ter a casa dos sonhos que ela tem. Exatamente. A pessoa que tem grana, ela quer do jeito O dela. cara que ela é muito rico, ele quer mudar a casa. Até eu ia perguntar sobre... O que eu ia perguntar é sobre carro. Porque, carro é uma coisa que tem... As pessoas discutem muito. Carro novo, seminovo. O que vocês pensam sobre isso? Ó, eu acho que, assim, também tem cenários. Eu sempre, independente de quanto dinheiro tem, eu sempre sou contra comprar carro zero. Eu acho que é um péssimo negócio no Brasil. A não ser no caso dos Gêmeos Investem lá, né? Os Gêmeos Investem, o que eles fizeram? Eles compraram um Porsche zero, 2 Porsche zero. Só que Ficaram quando um ano na fila, né? Pra poder comprar. Quando você compra um Porsche, você tem que esperar 1 ano até ele ficar pronto. Nossa, que Aí, o loucura. que eles fizeram? Eles compraram um Porsche zero. Aí, eu não sei se eles fizeram isso, eles só deram a ideia, né? Quando o Porsche fica pronto, ele vende por um valor mais caro do que eles pagaram para quem não quer perder tempo esperando. Exato. Faz sentido. Aí é uma negociação. Mas, pensando no brasileiro geral, eu acho um péssimo negócio, porque carro zero no Brasil é ridiculamente caro. É uns carros carniça, que parece uma lata de atum com roda, 80 mil reais, você tem que ser louco. É o Quid, que acho que é o carro mais barato do Brasil, tá 80 mil. Saiu da concessionária, já tá valendo 10% Exato. mais. Já perdeu Você dinheiro. falou, primo, uma lata de atum com quê? É uma lata de atum com roda, né? Então, pô, pelo menos eu, assim, né? Claro que é uma opinião. Mas eu sou muito mais comprar um Civic 2015 por menos de 80 pau do que comprar um Mob zero, só porque é zero, velho. O bagulho total. tem... Acho que nem o nenhum. vidro elétrico tem que fazer aqui, né? Então, eu acho muito ruim. Tem a questão da perda, da desvalorização, que é absurda, né? Agora, o brasileiro precisa ter carro? Eu acho que depende da situação que ele tá. Tem muita gente que fala assim,
Pobre não precisa ter carro, qualquer coisa é só depender de Uber. Tá bom, vai lá na minha casa lá ver se algum Uber vai aceitar 2 horas da madrugada pra me levar pro hospital se eu precisar. Nem a pau. E se você tiver filho pequeno, piorou. Vixe, Ou quando- cachorro. então, quando você tem família, cara, não dá, porque o cara que vive na Vila Olímpia, ele fala, não, eu pego Uber pra qualquer lugar. Às vezes, lá em Osasco, eu fico mais de meia hora esperando um Uber aceitar. No Já Brás teve? também. No Brás também? Também, mesma Porque lá, às coisa. vezes, tem um roubo também naquela porque área. tem né? a feira da madrugada. Então, eu, pedir um Uber, por exemplo, sei lá, na Lapa, numa Barra Funda, pro Brás, eles não aceitam a corrida, porque então acham que eu tô indo pra feira da Porque tem a madrugada. feirinha Olha, E da aí o frente. carro fica preso lá na feira. O cara falou, não, eu fiquei 5 horas nessa feira tentando sair do trânsito que fica lá perto da feira. O cara Falei, não moça, aceita. tanto é que eu já pedia Uber, avisando a pessoa, ó, não estou indo pra feira da madrugada. Eu moro no outro lado do Sou Brás. morador, né? Morador. Pois é, pra ver se me aceitavam, tá? Porque, exatamente. Então, é esse que é o ponto. Quando você mora num bairro top, qualquer É fácil hora o Uber falar, vai né, aceitar. Sim, é Agora, fácil. quando você mora na quebrada, o Uber não aceita. É. E aí, de repente, você tá lá 2 horas, teu filho começa a tossir, febre de 40 graus. Vou fazer o quê? Vou levar nas costas a pé até lá? Não, aí tem Né? que ter o carro. Então, acho que são cenários diferentes que a pessoa pode precisar ou não. Se eu fosse, por exemplo, hoje, um cara de 20 anos que mora num estúdio, numa região, tipo, boa, e faço home office, eu não vejo necessidade de ter. Mas o cara pode ter porque é um desejo dele. Eu gosto de ter carro. Pra mim, eu uma acho liberdade, legal. né? É uma liberdade, pra viajar, fazer o que Pra quem tá quiser. em condição. Às vezes o cara tá tão apertado que, por exemplo, ele pode alugar a vaga da garagem, se é um prédio que às vezes tem uma vaga só. Verdade. Ele pode evitar ter o carro que vai ter, sei lá, imposto, O IPVA. carro zero é uma desvantagem também, né? É, O IPVA exato. é estratosfericamente muito mais alto do que de um carro de 10 anos atrás. É muito mais alto. Exatamente. Aí você pega um exemplo. Eu tenho um amigo meu, o Renan. Ele tinha um carro, eu acho que valia uns 70 mil, acho, o carro dele, o Onix. Ele tava nesse cenário que eu tô falando. Morava com os pais, trabalhava home office, não usa o carro pra nada, só pra ir pra igreja de domingo. Ele tava fazendo esse cálculo, cara. Não faz gastando- sentido o teu Não, carro. não tem pra É um quê, filho, né? o carro vira um filho, É. né? Um monte de manutenção. Passivo, Aí exato. ele, passivão. aí ele vendeu o carro, investiu a grana, tá rendendo uma grana boa, muito mais. Ele deixou de ter custo e agora tá tendo rentabilidade Sua pra ele. inteligência financeira. Paga o Uber Exato. tranquilamente, mas ele Mas ele não lá é o que precisa- você falou, o Uber é acessível, tal. Ele É. também tem uma, né, digamos assim. É. Mas pra quem realmente mora num lugar mais assim, é complicado às Sim, vezes. Não, né? e também, assim, metade do Brasil praticamente mora no interior. Tanto é que uma vez eu falei sobre carro. Eu falei, eu acho que carro é um legal de se ter. No meu caso, né? Que eu moro em São Paulo, na frente do metrô. Então, de fato, no meu caso, era um legal de se ter. Era uma coisa que, assim, aumenta a minha qualidade de vida. Eu posso transportar minha cachorra, que parece um cavalo e também nenhum Uber aceita. Os caras já queriam me matar no Uber levando ela. Também concordo, né? Que depois o cara tem que ficar lá tirando pelo. Enfim. E aí, assim, eu acho que na realidade do povo de São Paulo, que às vezes mora perto do metrô, etc., é uma coisa de qualidade de vida. É um custo que você vai ter que ter, uma grana que você vai ter que bancar ali pra você ter essa qualidade que você quer. Só que aí vem uma pessoa do interior falar, Diego, eu moro aqui no interior, e nem é interior tão longe, é Jundiaí, aqui perto. Lá não tem metrô, tem uns ônibus que passam, mas ela precisa de tudo que ela vai fazer na cidade, dá. ela precisa de carro. Porque a pessoa mora, é tudo longe, assim. Não é. Eu saio da minha casa, já tenho uma farmacinha, um mercadinho. A pessoa vai ter que fazer a compra do mês de um outro lugar. Então é tudo meio longe, sabe? E a maioria das pessoas mesmo do Brasil moram em cidades, assim, menores. Não moram nas megalópolis, tipo São Paulo, né? São Bernardo, etc. Então, de fato, assim, para essas pessoas, eu acho que é ainda mais importante, de fato, o carro ele vira uma necessidade também. Não é só a questão de você ter ali uma qualidadezinha de vida, vira uma necessidade. Então a pessoa tem que fazer essa autoanálise, né? Quanto que aquilo impacta na vida dela? Hoje, Diego, eu tenho plena convicção, eu sei que o meu carro é um conforto que eu tenho hoje. Eu não precisaria ter, porque eu moro na frente do metrô. Mas não tá te lascando também. Mas eu né? não tô deixando de investir. É. Eu tenho a minha reserva de emergência linda, maravilhosa. É uma situação financeira Todo mês eu diferente. invisto dinheiro. Paguei já IPVA à vista pra ganhar o descontinho lá também, né? Porque tudo ajuda, tudo Eu ajudando. pago tudo mesmo também. Né? Então, assim, você já se planeja, porque não vai faltar nas outras coisas. Eu não tô deixando de investir, eu não tô deixando de fazer o que eu quero por conta disso. O problema é a pessoa, igual pessoas da minha família, eu tenho uma tia, que ela ganhou uns 5 mil por mês, ela financiou um carro. E o carro, a parcela do financiamento de 5 anos é R$ 2.300. Então é quase metade do salário dela. Mais gasolina e IPVA já Já vai fala o mais, salário bem dela. mais da metade. Ela tá numa dívida, gente, uma ascendência de dívida que a vida dela vai virar um inferno daqui Meu, a a pouco. família do Diego.
Gente, Cara. a minha família é a típica família... É a grande família. É a grande O vô, família, né? o vô não tem como descer, mas o resto vai matar a filha. Cara, mas o pior é a pessoa que ela não quer descer do salto, cara. Às vezes o cara tá fudido, mas ele quer comprar um carro e parcela em 80 pagamentos. É isso. Uhum. Meu, faz um mau negócio. Mas enfim, eu quero colocar outra situação polêmica na mesa aqui. O que vocês acham de emprestar dinheiro pra familiares ou amigos? Vocês são a favor? Como é que vocês lidam com isso? Porque a partir do momento que a gente começa a ter uma situação financeira mais estável, e vocês estão na mídia também, e mesmo assim, o cara tá bem. A família sabe, os amigos sabem. Cara, sempre aparece alguém falando, porra, É. cara, rola você me emprestar uma grana, que eu tô meio mal. O que vocês pensam sobre isso? Quer E aí, começar? Duda? Não, pode Eu começar. começo? Então vamos lá. Cara, eu tenho algumas regras com relação a isso, porque vai acontecer. E se você está em casa aí, se você está estudando educação financeira, está começando a investir, conta as horas. Vai começar a acontecer com você. Sim. Então, primeira coisa que eu falaria. No meu canal eu falo muito sobre generosidade, sobre a importância de você ser generoso. Primeira frase. Generosidade não tem nada a ver com ser banco para gente folgada. Isso não tem nada a ver. Concordo. Tá? Ah, empresta um dinheiro? Por que eu teria que emprestar? Não, porque você é generoso. Não, eu sou generoso com propósito. Exato. Eu tenho propósito naquilo que eu faço. Eu ajudo quem realmente precisa. Então, generosidade não tem nada a ver com você ser banco pra gente folgada. Segunda coisa, e essa é uma regra que eu coloco também. Nunca empreste dinheiro para quem não está disposto a trabalhar tanto quanto você trabalha. Uhum. Porque é muito fácil. A gente chega lá, faz coisa, trabalha, renda extra, dirige Uber, aí chega o vagabundo ou me presta 100 conto. Vai trabalhar, desgraça. Tá vendo tanta coisa que eu tô fazendo e você quer chegar? Porque é fácil. É muito mais fácil eu pedir dinheiro do que fazer renda extra, Ô, né? Tanto que quando me pedem dinheiro, a primeira coisa que eu faço é... Cara, assiste esse vídeo aqui, ó. 52 ideias de renda extra para você gerar seu próprio dinheiro. E aí eu já trago a reflexão. Ninguém muda de vida pedindo dinheiro emprestado. A gente muda de vida aprendendo a gerar o nosso próprio dinheiro. Sim. Então você tá simplesmente ajudando, a não ser que, óbvio, o cara perdeu tudo, tá desempregado, tô passando um fome. amigão Claro, seu. tá aqui, Exato. né? Só que aí entra uma outra regra. Minha, que na minha opinião. Eu não gosto de emprestar nada. Se é pra ajudar, eu vou dar. Não vou emprestar. Por quê? Porque quando você empresta, se cria uma expectativa de que aquilo vai ser devolvido. E se a pessoa pediu emprestado, aí você tá vendo que o cara compra um tênis novo, compra um óculos novo. Postou a fotinho com um celularzinho novo na frente do É, espelho. na balada no Guarujá. Daí você começa a ficar com raiva. Ô, raça do além. E meu dinheiro? Exatamente. Entende? Quando você dá, mano, tá aqui. Me paga quando você Deus te quiser. abençoe. Se der, Deus. Se não der, não deu. Seja... E aí eu acho legal a pessoa honrar. Não que ela tenha obrigação, mas, cara, uma vez você me deu o dinheiro, tá aqui. Sabe? Eu acho muito legal fazer isso. Mas Ou fazer quando... um almoço na casa dela, te convidar, de alguma forma mesmo que não recíproca, tenha o fazer um dinheiro. carinho, né? É tipo honrar, né? Então, eu prefiro dar o dinheiro do que emprestar. Aí, outra coisa. A gente tem que tomar cuidado, até por causa daquele negócio que a gente falou, é viciante pedir. Cara, não lembro se eu já falei pra vocês, mas olha o exemplo que eu recebi por e-mail. Se vocês quiserem, quando acabar, eu mostro aqui no meu celular. O tempo todo me pedem coisa. Principalmente porque eu falo de generosidade. Então, acham que eu sou banco. Exato. Aí teve um cara... Mas são pessoas próximas ou é seguidor? Não, de tudo. Parente, amigo, gente da igreja, seguidor do canal, todo mundo. Já fica o recado aí. Caramba. Outra coisa. seguidor do canal. Eu não posso esquecer de dar o exemplo do retrovisor, mas outra coisa. Quando você começa a ter uma vida melhor, as pessoas começam a querer abusar e querer que você faça coisa que nem precisa. Tipo, por exemplo, nossa, Diego, caramba, mano, você é rico. Por que você não compra um celular pra aquela tua prima? Oxi, o que tem a ver? Só porque eu tô rico, eu tenho que ficar dando coisa pros Exato. outros. Sim, total. Aí começa a achar que eu tenho que fazer o que as pessoas querem que eu faça com o meu dinheiro. É bem E isso. não é assim. Aí o exemplo que eu ia dar, né? O cara me mandou e-mail. Oi, Duda, tudo bem? Meu nome é fulano e tal. Cara, eu quero saber se você pode me ajudar. Aí você fala muito sobre generosidade, tô precisando de uma ajuda. Esses dias eu tava andando na Faria Lima com a minha moto, aí mano, eu vou mostrar pra vocês quando acabar aqui. Aí, de repente, passou uma Porsche com tudo e comeu a minha faixa, né? A faixa onde eu tava. Aí eu fiquei nervoso, fui correndo, acelerei e quebrei o retrovisor do Porsche. Só que aí eu fui correndo pra frente, o farol fechou, tinha uma polícia, o cara do Porsche falou pra polícia, agora ele tá querendo que eu pague. Você tem como me emprestar R$8 mil pra eu pagar o retrovisor do Porsche que eu quebrei?
É esse o tipo de nível de coisa que eu recebo. O que tem a ver, velho? Caramba, você Isso é quebrou o crime bagulho que você fez. do Porsche, velho. pessoa- Quebra de um Fiat 147, mas você vai quebrar um retrovisor de um Porsche, Exato. né? Ainda é no porte. Quadrada, né? Da É, eu penso assim, cara, e depois de muito tempo eu comecei a pensar assim. Porque antes eu emprestava, né? Ah, tal, pô, me ajuda, sei lá, Vira vício. né? Vira A vício. pessoa acha que você é obrigado, né? e aí Se ela- você empresta uma vez, a segunda ela já acha que é obrigação. É obrigação, Exatamente. total. Então, assim, hoje, Carol, eu empresto dinheiro, família, e olhe lá, o André eu empresto, mas a minha mãe já ficou meio assim, porque Pra às vezes mim, não. você empresta? Não, modo de Eu dizer. nem preciso. É claro, porque ele não precisa, então. Tá mais falando fácil eu assim, emprestar pra Tô você. falando assim, se o André um dia precisar. Verdade, sim, É, mercado Não emprestaria. foi isso, não foi isso que Muda eu o quis dizer. nome, Eu quis quer assim, dizer o família, André, né? tipo, é meu irmão. Emprestaria Sim. se ele precisasse, não é que se me pede, não é isso. Mas a minha mãe eu já pensaria 2 vezes, né? Porque, André, mano, se ela pedir emprestado, não volta, a gente já sabe. Só que assim, pra amigo, meu, pode ser o amigo que for, eu não empresto. A não ser que seja um caso crítico, igual o Bruno Uhum. falou. Vida ou morte, meu, alguma coisa. Perdeu tudo, Exato, desempregado. meu, tá passando um problema de saúde ali. Agora o resto eu não empresto. Porque a pessoa começa a achar que você é banco, meu. É. Aí ela te pede primeiro lá pra comprar não sei o quê. Daqui a pouco, o Duda é legal. Mas não sei o que, o Diego é legal. Pede. E ela sai pedindo como se fosse assim. Meu, você tem que fazer. Foi o que o Uhum. André falou, vira uma obrigação, Tem cara. muita questão do cartão de É. crédito, né? Porque o cara chega pra você e fala, puta, mas é que eu não tenho limite. Será que eu posso passar no teu cartão em 10 pagamentos e eu vou te pagando todo mês? Se o Serasa não deu score pra pessoa e ela não conseguiu o limite, por que você tem que dar o limite? Aí você vira o banco da Confiança pessoa. do É crédito. complicado, porque, cara, e se acontece não é? alguma coisa no meio do caminho? A sua pessoa sofre um acidente, morre, aí você faz o quê? É. Não, e Ou não geralmente. paga fica- a parcela. a dívida é tua. A pessoa que tá pedindo emprestado, ela já tentou pedir em tudo que é lugar, gente. Ela já deve estar com o nome queimado na praça. Então, assim, ela já não pode pedir pro banco, ela já não tem limite no cartão, porque já estourou os cartões. Então, se ela não tá gerindo também, né, administrando o dinheiro dela, Ela não conseguiu pagar ninguém que ela já pegou emprestado. Exato. Você é a próxima vítima. você é a próxima vez, ela vai te pagar, não vai, entendeu? É. E assim, aconteceu isso comigo, gente, ano passado. A gente Da tava família falando... também, não? Não foi da família. Até que enfim, alguma tia não pediu. Senão minha família já ia me Não ia esculachar. passar nem o Natal. Ô, mas eu vou- olha a postagem, olha o teu WhatsApp aí que você já tá fora do grupo da família. Com certeza. Já se olhar. excluíram o Diego, De velho. todas as famílias, né? Da mãe e do pai. Mas assim, não, a gente tava falando de amizades, né? Que eu tava falando que as pessoas estavam Não, afastando. mas o maior problema é família, cara. Acho E que é pior. aconteceu exatamente isso, gente. Ano passado, aconteceu isso, de eu emprestar um dinheiro pra uma amizade minha. E eu emprestei de boa. Foi assim, pra mim foi um prazer poder ajudar, porque era uma pessoa muito, assim, ligada a mim de infância, né? Hum. E eu vi que tava numa necessidade que precisava. Então, por mim, foi de boa. Não que eu vou emprestar de novo, não, tá? Nem vem pedir, porque aí a pessoa já vê isso aqui e já fala, Bom deixa eu saber, né? Aí eu, beleza, emprestei, a pessoa foi lá e me pagou. Depois, acho que deu 2 meses, a pessoa me pagou. Só que, aí depois ela parou de falar comigo. Então, tipo assim, uma dessas pessoas que parou de falar comigo, tipo assim, caraca, meu, até isso eu fiz, tipo assim, eu não fiz nada pra pessoa. E ela se afastou de mim. E aí eu fiquei pensando, será que foi por isso? Será que foi porque, tipo assim, ela esperava que eu não fosse cobrar? Ou sei lá, não sei explicar. Mas realmente, gente, emprestar dinheiro pra amigo, pra parente, acaba sempre... Você acaba Às sempre vezes você perde afastando o a amigo e amizade. perde Desgasta, dinheiro. né? Desgasta. É Exatamente. aquela coisa, você perde o amigo e perde dinheiro. Porque É, não é, então é o exatamente. seguinte, perde só o amigo. O dinheiro deixa comigo, né? E uma coisa, cara, que a gente precisa aprender, principalmente se você quer mudar de vida, mas pra qualquer pessoa, aprender a falar não. É. Nossa, A gente isso fica é muito constrangido importante. em não falar não, e pra mim tem sido meio que libertador algumas coisas. Eu sempre tive dificuldade. Eu também. Porque é difícil, né? Presta dinheiro, não. Né? Então, a pessoa chega e pede, aconteceu esses dias. O cara chegou e falou, cara, você pode emprestar? Cara, não posso. Não posso. Tem muita gente que fica me pedindo, isso estraga a amizade, isso é um negócio complicado. Aí eu mandei o vídeo das 52 ideias de renda extra. Uhum. Aí o próprio cara falou pra mim, pô, Duda, eu admiro, cara, eu preciso aprender a falar não desse jeito que você falou. Eu tô aprendendo, não é nem que eu sei, eu tô Eu aprendendo. também, exemplo, É a pessoa te difícil chama, falar. ô Duda, é muito difícil falar não. A Uma gente palavra dá tão curtinha, a né, gente meu? tenta dar um monte de justificativa pra não ter que aí falar você não, fala, né? Exatamente. Aí o teu era assim, a pessoa, não, vamos lá em tal lugar, não sei, aí você fica, é um exemplo bem bobo. Aí você fala, meu, puta, eu vou pra agradar tal. Não, hoje eu falo, eu não vou, acho que não é E tem legal. outra coisa. Muito agora que vocês estão no hype e tal, deve chegar muito familiar ou amigo falando, pô, tem um negócio pra você, cara. Ixi, qualquer Não lugar é? vai. Pô, eu tive uma ideia de um curso pra lançar com você. Uma ideia. Só E aí, cara, ciladas. Você vai eu particularmente, eu tenho como critério não fazer negócio com amigos e familiares. Pode ser uma ideia ótima, mas eu nego.
Porque eu acho total. que, querendo ou não, lá na frente pode afetar a família. Mas eu queria fazer uma pergunta Concordo. pra vocês, mudando de assunto, que é o seguinte. Muitas pessoas perguntam pra mim, pra Carol, tenho certeza que pra Carol também, o seguinte, né? O cara é autônomo, e aí ele fica se perguntando, poxa, eu deveria pagar o INSS? Ou eu deveria, por exemplo, pagar um seguro de vida? O que vocês pensam sobre isso? Na minha opinião, sim. Primeiro, que é obrigado. Então, se você é CLT, é obrigado você pagar o INSS. Se você é PJ, né? Se você tem uma empresa e você recebe o prolabore da sua empresa, você também é obrigado a pagar o INSS. Se você não paga, você está em dívida com o Estado. E aí você não quer depois descobrir lá que você teve a dívida do INSS, mais juros, mais multa, mais encargo, e aí você tem que pagar mais ainda. Porque pelo mês você também paga INSS, né? O MEI, você paga o MEI, né? Só que ele entra também como Que é super INSS, barato. que é super barato. E aí, Até 7 mil reais por mês de faturamento, eu acho. Exato. Mais ou E aí menos. você deixa isso. de Acho pagar que- e é contra uns imposto. R$80 por mês, se não me engano. Acho que é 5% do salário mínimo. E eu alguma- acho que o era INSS tá 70. incluso também, né? Te protege qualquer Sim. coisa, um risco. Exato. E assim, a gente não paga só o INSS, o MEI e tudo mais para a aposentadoria. Lá na frente, pensando quando eu tiver 65 anos de idade. Você paga pra, se antes disso der algo ruim na tua vida, você precisar daquele dinheiro, daquele suporte, de algum seguro que o governo possa te pagar. Então, eu, por exemplo, eu trabalho basicamente com a minha voz. Se eu ficar mudo, isso é um problema na minha vida. Porque eu não Sim. vou conseguir mais ter a renda que eu tenho. Sim. Então, você consegue se proteger eu conseguiria me aposentar por invalidez pelo INSS antes do prazo, por exemplo, entendeu? Tem uma pessoa na minha família, brincadeira, Matias. mas tem mesmo, pior que tem, mas eu nem vou O Diego já tá Parei. tímido, ele não quer falar mais. da Parei família. de falar. Mas eu acho, e seguro de vida também, não é pra você usar, é pra usar enquanto você tá vivo, porque você pode acabar precisando desse sinistro, se der algum ruim da sua vida, um acidente que te deixe também incapacitado de fazer alguma coisa. Então, assim, o que eu acho é, você não pode só contar com o INSS, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente sabe, o INSS é uma pirâmide financeira. Sim. Porque hoje as pessoas que estão lá contribuindo, o INSS, elas estão pagando os aposentados de hoje. Sim. E lá na frente, daqui 20 anos, vai ter muito mais gente aposentada e muito menos gente trabalhando. Então, é uma pirâmide financeira. A base vai estreitar, vai ter menos gente contribuindo, mais gente precisando ganhar. Então, vai acontecer o seguinte: você vai se aposentar mais tarde, você vai se aposentar com menos dinheiro, com um poder de compra menor. Se hoje, por exemplo, minha avó que está aposentada pelo INSS, ela não consegue comprar o remédio que ela precisaria, ela precisa ficar pegando aqueles remédios de graça, e às vezes nem tem, não tem plano de saúde, não tem nada. Imagina lá na frente, você contar só com isso. Então, eu acho que, assim, você tem que pagar o INSS porque é obrigado, porque existem outros motivos, mas você também tem que fazer um plano B de investimento, porque você não pode contar só com isso. É que aí entra, por exemplo, né? Faz de conta que o cara é autônomo, é camelô, sei lá o quê. Cara, paga o MEI, que é super barato, R$80 por mês. Cara, você vai ter benefício de doença, caso precisa. Você vai ter uma aposentadoria de um salário mínimo lá na frente, que é um salário mínimo, é melhor que nada. Até pra quem não Sim. faz isso, ganha um salário mínimo. 70% dos brasileiros ganham um salário mínimo de aposentadoria. Então, você vai garantir um saláriozinho lá. Aí, o que eu falaria? Em vez de você pagar o INSS o máximo, paga o mínimo e investe a diferença. Uhum. Porque Sim. aí o dinheiro fica pra você e lá na frente você vai ter uma renda passiva muito maior do que a aposentadoria do INSS. Sim. Em vez de, sei lá, cara, pagar lá... Ah, Duda, você acha que eu pago aqui R$600 do INSS? Qual que é o mínimo que você pode pagar? Ah, é 100. Então paga só 100 e investe 500 pau por mês. Daqui a 15, 20 anos, você vai ter uma grana muito boa lá, que vai ser teu, porque esse é um outro problema do INSS, que o Bechara falou. Você tá pagando, o que você tá pagando não tá se acumulando pra você. Não é uma poupancinha É, lá é. que uma hora vão te devolver, né? Não Você é. tá pagando, esse dinheiro já tá sendo mandado pra outra pessoa, e lá na frente você não vai ter nada, a não ser a esperança de conseguir ter uma De aposentadoria. que se exista tudo der outra certo. pessoa trabalhando te pagando. Só que e se não tiver? Que é uma tendência não ter, né? Uma tendência Agora, quando não você investe, você vai ter lá na frente uma baita renda passiva e vai ter 1 milhão, 800 mil, 500 mil, 2 milhões, sei lá quanto você investiu, né? Então, é muito importante. Agora, qual que é o erro da pessoa? Eu não vou pagar INSS não e também não investe. Aí, filho, Porra tudo, você né? tá cagado, já tô profetizando na tua vida, você tá ferrado. Porque você não vai ter nem aposentadoria e nem o teu pé de meia. Por quê? Porque você é o vida louca que comprou tênis e gastou com um monte de coisa e não pensou no futuro, né? Então, mas o MEI, eu acho que é um negócio muito legal, um benefício, um programa, né? Muito bom, porque ele é super barato,
já te permite formalizar, emitir uma nota fiscal. Eu ia falar disso. Né? Você poder emitir nota, você consegue comprovar renda para muita, até para você financiar, pegar Uma o Minha casa. Casa Minha Vida. Sim. Você consegue comprovar uma renda que tá entrando de forma legal ali, né, na tua conta, e comprovar a tua renda. E tá incluso em vários tipos de benefício, né, para várias... E uma empresa séria, ela só vai contratar o serviço de um autônomo se ele emitir nota. Verdade? Sim. Sim. Então, às vezes, o cara tá, não vou emitir nota, isso é frescura. A Aí só fica empresa fazendo fala, uns você tem trampinhos como carniços. emitir Não nota. consegue crescer, né? Não... Foi o que aconteceu no meu canal. Lá atrás eu não tinha, lá em 2021. Aí chegava banco, eu queria saber fazer um merchan aí do CDB, você emite nota? Não, perdia. Aí, na hora, eu já comecei a entender. Empresa Verdade. grande, ou se você quer crescer e ser relevante, Emite você nota. tem que formalizar e emitir nota. Exato. Mas aí nós temos que Exatamente. lembrar do cara que vende pipoca, do cara que é o camelô. Aí esse cara Esse ele é não vai mais emitir difícil, nota, é. vamos ser É, sinceros. mas Mas se você paga o mês, você pode emitir nota, você não paga imposto dessa nota do mês. Você emite pra quem você quiser. Você nem precisa emitir se você não paga quiser. nota fixa, né? E se não Então, quiser isso- emitir eu não nota, não sabia emite. disso, eu descobri Você tem recentemente. ali a empresinha aberta, tá pagando INSS, caso precise emitir uma É. nota. Porque aí vai que o Você cara, vai de emitir. repente, né, ele vira um pipoqueiro. Você vê, né, como tudo tem a ver com a gente pensar grande. É. Por que esse cara que tá vendendo pipoquinha a R$5 e não pode começar a vender pipoca numa festa? Cara, eu cobro R$500 pra fazer pipoca nessa festa. Aí o cara do buffet já vai querer uma nota. Exato. Né? E ele vai crescendo aos poucos. Tudo bem, ele pode ser um pipoqueiro o resto da vida. Mas se ele começar a pensar grande em novas possibilidades, Trabalhar Sempre em é bom. circo, Sempre é trabalhar bom em você festa tá- da infantil, de festa junina. isso, numa Já vira empresa, outro- né? É que tem gente que tem dificuldade de pensar ali. Putz, eu faço isso, mas eu queria pensar no mais alto. E seguro de vida? O que vocês acham? Porque é uma discussão grande isso daí, né? É. Vale a pena? Pra quem? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho legal a ideia de ter o seguro de vida, principalmente para quem não tem pé de meia. Eu conheço muito cara super rico que também tem seguro. Mas, principalmente para o mais pobre, cara, qual que é o problema? A pessoa, ela acha que um seguro de vida tem a mesma proporção de um seguro de carro. E é muito mais barato. Tem seguro de vida hoje que custa R$10 por mês. E aí, primeiro erro que eu acho das pessoas, achar que é caro e não é que nem seguro residencial. Esse dia eu fiz um vídeo pra Caixa sobre isso. Cara, a gente faz seguro do iPhone, faz seguro da bicicleta, faz seguro da moto, do carro e não faz da casa, que é o maior bem. Olha o Se tanto pega de gente fogo, que... pega Deus o fogo, livre. Você perde tudo, Ou se pega velho. fogo, se explode o botijão do vizinho, o gás do vizinho, você se ferra também, você vai junto. É. Você E não é pensa muito nisso. mais barato do que o Exato. seguro do carro. Por quê? Porque a Muito chance de dar mais. ruim numa casa é menor que a de um carro. E tem serviço também, né? Tem. Você consegue chamar se queimar o chuveiro, acontecer alguma coisa na sua Encanador, instalação. eletricista, um monte de Exato, coisa. É legal mesmo. Então, mas pensando no seguro de vida, primeiro, a pessoa acha que é caro e não é. E segundo, é a pessoa achar que é só para caso de eu morrer. Mas não é. Hoje em dia tem seguro de acidentes, tem seguro de doença grave, Sim. tem seguro, tava vendo um seguro esses dias, que é se você, por exemplo, que imagina que Pode acontecer. A pessoa, às vezes, vamos dizer assim, até o motoboy, caiu, se machucou lá feio, não tem como voltar Sim. a trabalhar. sim, exato, aí, e às né? vezes pode durar um tempão. Exato. Então, assim, eu acho que é um custo muito baixo para um benefício que, mano, vai me dar mais tranquilidade para mim e para minha família. É um cachorro quente por mês, caramba. Né? 10 conto. Então, não vou dizer que precisa fazer um seguro que vai custar 200 pau por mês para tua família ganhar 3 milhões se você morrer. Se quiser, faz, mas pelo menos Aí é o capaz básico. dessa mulher que... Aí sim você vai ter que. Aí você ter vai trazer problema, risco de dependendo vida. da esposa, do marido. É. É igual aquela que colocou no bolo, né? O veneno matou a família inteira. Vocês viram? Caraca. Que horror. Mas descobriram aquilo alguma foi- coisa, mas né? foi- foi uma mulher que matou. Ah, foi proposital, então. Foi, ela botou na farinha de trigo. Aí uma outra fez um bolo pra família, nem sabia da história, coitada, nem sabia que a farinha tava envenenada. Acho que aí a sogra dela, a nora dela, foi lá e fez isso. Envenenou a farinha, ela fez um bolo, a família inteira foi morrendo, gente. Meu Cara, é uma Deus. treta, do né? céu. Isso. Meu, parece um É. caso de novela isso daí. hein? É. Foi mesmo. Absurdo. Mas eu acho legal ter É que seguro, assim, mas um básico. o brasileiro, a gente, né? Eu me incluo também, a gente tem muito isso de achar que nunca vai acontecer com a gente. É. Acontece sempre na vida dos outros, mas na gente não vai acontecer. Não vão bater no meu carro, minha casa não vai explodir, não vai pegar fogo. Então a gente banaliza muito o seguro. Mas eu acho que o seguro ele é feito para isso. É um percentual pequeno que você paga pra, se acontecer algo, que esse algo é improvável mesmo, a gente não sabe medir, né, as improbabilidades. É improvável mesmo eu morrer amanhã? É improvável. É improvável eu bater o carro amanhã? A chance disso acontecer é baixa, apesar de que aqui em São Paulo não muito. É. Mas é baixa. Só que se acontecer, às vezes você pode perder o dinheiro de uma vida inteira que você tá lá acumulando.
Então, assim, Exatamente. imagina se você tem que fazer uma cirurgia de 60 mil, que senão você vai morrer, você vai se endividar até tua alma, ou então perder toda a caixinha que você estava reservando lá, um dinheiro do seu... Então, assim, as pessoas têm que entender que o seguro é bom. Se não fosse bom, não ia ser um produto... As empresas seguradoras são uma das mais lucrativas, né? Aqui das empresas da Bolsa Inclusive, seguro Brasileira. de saúde é importante para quem Inclusive, pode. tem na minha carteira. Então, eu invisto em seguro e eu também faço seguros, porque a chance de acontecer é baixa. Mas se acontecer, o impacto da tua vida é um impacto muito grande. Exato. Eu vou até dar um exemplo. Em 2021, eu peguei Covid. E aí, eu falava muito pros amigos. Falava, cara, eu pago o seguro de saúde, mas não uso e tal. Até 2021, eu pegar Covid e ficar uma semana no hospital. Você imagina o custo Meu caro, hein? que eu teria que pagar se eu tivesse que ir pro hospital particular? E pior, se eu tivesse ido pro hospital público, será que eu estaria aqui hoje? Então, é muito importante. Detalhe. Agora, uma pergunta que muito jovem está perdido no Brasil. Né? Tem muitos jovens que falam que não querem fazer faculdade, porque faculdade é ultrapassada. Tem jovem que fala que a questão da IA é uma boa, mas está meio perdido. O que vocês pensam sobre os jovens que estão começando a vida? Vale a pena, por exemplo, ele ir embora do Brasil? Procurar com $1 a R$6 ele ir embora do Brasil? Ou se ele ficar, ele tem que pesquisar uma boa faculdade, se o cara tem condição? O que vocês pensam? Quer começar? Pode ser. Vamos lá, então. Eu acho que, assim, a gente tem que tomar cuidado com esse ponto. Hoje, na internet, muito se fala, e muitas gente, principalmente youtubers, né? Falam, não faça faculdade. Vai lá, vem aqui fazer meu curso. Ô, coisa boa, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, no meu caso, eu fiz faculdade, estou inclusive pensando em fazer outra faculdade ano que vem. Mesmo? Fiz engenharia elétrica, Caramba. com ênfase em computação. Na USP, tio. Caramba. E eu tô pensando em fazer economia na USP também ano que vem, Caramba. porque vai me incentivar agora nessa carreira nova. Então, eu tô pensando em Qual fazer curso? economia. Ah, economia é boa. Lá na FEA. Mas Então, aí assim, tem que prestar. eu vou prestar o vestibular novamente para poder ingressar. Mas eu acho que eu devo passar, espero. não tiver tão Nós enferrujado. também, amém. Mas, enfim, se der Nossa, certo... eu já não lembro mais nada que eu aprendi na escola lá, cara. Mas, assim, gente, Eu não é um passo assunto... nem na- É um assunto polêmico, porque assim, a faculdade em si, ela não vai mudar a tua vida. Ela não muda a vida da pessoa. Hoje em dia, as pessoas fazem muita faculdade por conta do network, porque às vezes abre... A faculdade, ela foi um pontapé inicial na minha vida muito grande. Por quê? Porque o fato de eu estar lá numa USP da vida, de eu fazer um curso de engenharia, na hora que eu bati numa empresa e falei, eu quero ser seu estagiário, a primeira coisa que a empresa vai falar é, onde você fez faculdade? Ela não quer nem saber meu nome, não quer saber nada. Não quer saber se eu sou esperto, se eu não sou. Ela quer saber aonde é que eu fiz uma faculdade, se eu tenho uma faculdade, o que eu estou fazendo da vida, entendeu? Para me dar uma chance de fazer o processo seletivo e aí sim, fazer uma prova, concorrer com mais um Seja monte de... dita a verdade, né? Essa um é a filtro, verdade. é um Então, é um filtro. filtro. E esse pontapé inicial, uma vez que a gente não tem bagagem, a gente não trabalhou antes, a gente não tem um histórico para indicar a gente, conhecidos para ficar indicando a gente, essa faculdade, ela vai, num primeiro momento, abrir muitas portas. Então, se aconteceu comigo, eu acredito que vai acontecer com outras pessoas. Então, é para isso que a gente faz faculdade. Ai, Diego, a faculdade vai mudar a sua vida, ela já vai te fazer virar diretor do Google. Lógico que não. Obviamente não. Porque a maioria das coisas que eu aprendi, inclusive investimento, eu aprendi no YouTube. Eu aprendi de graça na internet, entendeu? Então, assim, aprender mesmo, na minha opinião, a gente vai aprender na internet. Só que a faculdade, ela acaba te dando um norte. É melhor a pessoa ir lá fazer uma faculdade, ter network, conseguir ali abrir uma porta de um emprego, do que ela não fazer faculdade, porque acreditou no pessoal do YouTube que fala pra não fazer, e ainda ficar o dia inteiro lá no TikTok, né? Ah, não, eu vou ficar aqui só o dia inteiro no TikTok. Ou fica fazendo um monte de dancinha lá. Nada contra, e então. acha que aquilo vai dar dinheiro pro resto da vida. Gente, eu acho que assim, de fato, eu, por exemplo, abandonei a carreira que a faculdade me proporcionou, que foi ciência de dados, pra virar youtuber. Mas será que eu teria virado youtuber se a minha jornada não fosse essa? Ir lá, ficar fazendo 2 anos de cursinho, entrar no vestibular, fazer engenharia, trabalhar... Talvez eu não tivesse aqui, porque eu não ia ter a minha cabeça. Todo conhecimento que você entendeu lá na tua faculdade, você tá aplicando no teu YouTube pra ensinar Exatamente. investimentos. Ô, Diego, mas e o cara que não quer fazer faculdade? Puta, ele não gosta de estudar, ele não tá afim. Não é uma boa ele ir embora do Brasil? Eu não posso dar uma dica que eu não fiz na minha vida, né? Eu não fui embora do Brasil, então é um pouco difícil de eu falar disso. Mas o que eu acredito é o seguinte, se a pessoa não quer fazer faculdade, porque ela já tem um propósito claro, eu quero empreender. Tem um colega que ele abriu, por exemplo, lá no Tatuapé, uma lavadora de carro, um lava rápido de carro. Isso aqui é um lava rápido gourmet. Só vai os carros ricos no negócio. Por quê? Porque tem um sofazinho, a pessoa toma uma aguinha, uma coquinha enquanto espera.
E, tipo assim, é 10 reais mais caro do que o Lava Rápido todo cheio de graxa que tá do outro lado da esquina. O cara tá fazendo um baita do negócio, ele tem 19 anos agora. E assim, ele é empreendedor nato. Ele não vai querer fazer faculdade. Só que a pessoa já tá ali, ela já sabe, ela já tem um rumo. Então, Sim. se você é essa pessoa que, você já sabe o que você quer fazer, você tem espírito empreendedor, você quer empreender, não quer fazer faculdade, ótimo, acho que a vida vai ensinar. Eu acho que não é errado. Mas acho que é importante a gente lembrar, Diego, que pra você empreender, você precisa ter grana. Não Também. só uma boa ideia. Também. Porque o negócio, a sua ideia pode ser muito boa, mas se você não tiver um capital inicial e um bom fluxo de giro, você pode se dar mal Quebrar, também. né? Você É, pode quebrar. Ele tinha os pais, né? Eles tinham os pais dele bancando esse início. tinha um seguro ali por trás. Esse negócio de viajar pra fora, eu vou falar porque eu conheci um colega meu que era professor de luta. E aí ele falou, eu vou pra Londres porque tem uma galera lá, um monte de amigo meu tá dando aula lá, eles vão me dar uma força e eu vou ganhar dinheiro. Cara, o que esse cara passou, ele teve que, virar... Ele não tinha dinheiro pra pagar a passagem de volta. Virou faxineiro lá, fez trabalho de não sei o quê. Ele chorava, porque o sonho dele, não tem problema nenhum ser faxineiro, limpar. Não é isso, é que o sonho dele era ser professor de luta, famoso e ganhar dinheiro. E ele se viu numa situação trabalhando com inúmeras coisas que ele teve que se bancar lá, se virar, e não tem nem a passagem de volta. O amigo teve que passar. Mas aí é um cara que foi também sem programação. Exato. Porque se a gente for ver, Exatamente. eu vejo histórias de filhos de amigos e tudo mais, cara, 90% não volta. Quem vai pra Austrália, Canadá, Irlanda, A qualidade de vida a é qualidade muito de vida é muito Esse meu boa. amigo não se deu bem, Eu tenho um não. amigo meu que foi, mas já com mais de 40 anos agora, ele tá lá, um abraço pro Serginho. Cara, ele trabalha num restaurante, fazendo café, eu esqueci o nome, mas enfim, fazendo café na máquina lá, o cara tira 4 mil euros por mês, cara. Nossa. Então lá fora, o médico às vezes ganha a mesma coisa que um garçom. Não tem tanta diferença igual no Tá. Brasil. Entendeu? Então, assim, eu Loucura. acho que. Mas ele foi com um propósito. Ele foi Exato. ele já foi com emprego em vista. Vou lá Programou, pro né? Já lutador. se meteu programou. louco, Não, né? não meteu o louco, é. Eu acho que, ó, Meteu o louco, foi lá e não deu certo, né, meu? eu acho que uma coisa que eu vejo como um erro, às vezes, é primeiro a pessoa achar que vai ser fácil. Não é. E o custo de vida lá também é mais alto. Lembrando que ele Exato. ganha 4 mil euros, mas o custo dele lá é 3 mil pelo menos. Então, Sim. Então, eu acho que, assim, o primeiro erro que eu acho é o seguinte: a pessoa chega e fala assim, cara, eu vou para os Estados Unidos, vou tentar a vida lá, vou trabalhar que nem louco, de sol a sol para juntar dinheiro. Tá, por que você não tenta fazer isso no Brasil? Por que você não trabalha que nem louco de sol a sol aqui no Brasil? Entende? É a primeira coisa. O cara, aqui no Brasil, ele tem o horário comercial dele, trabalha 8 horas por dia, beleza. Aí, se ele vai nos Estados Unidos, ele vai limpar banheiro, ele vai servir café, ele vai ser motorista, ele vai ser babysitter, ele vai ser babá de não sei de quem. Caramba! Por que você tá disposto a ralar pra caramba nos Estados Unidos, mas não tá disposto a ralar pra caramba por 2 anos aqui no Brasil? Muita gente que tá saindo da pobreza do meu canal é porque decidiu ralar por 1 ou 2 anos aqui no Brasil. E a maioria, em 6 meses ralando pra caramba, já quitou todas as dívidas e tá montando reserva de emergência. Exato. Então, só de ele ir pros Estados Unidos, já bota aí 10 pau. Caramba, se você tem 10 pau, mano, bota pra investir esses 10 pau e rala por 1 ou 2 anos aqui pra caramba. E o outro ponto é esse, o cálculo que a pessoa faz. Mano, nos Estados Unidos dá pra fazer isso, dá pra ganhar $2 mil, dá 12 mil reais. Tá, só que aí o seu custo de vida lá vai ser 1.800, sobra $200, que dá 1.200 reais por mês, né? Então, eu acho que é interessante. O que eu acho mais legal pra você ir pro exterior? Talvez você ir pra aprender inglês. Isso eu acho um bom investimento. Experiência de vida. Porque eu vou falar, cara, isso é um Falar bagulho que me inglês faz incomoda. um Eu não período de sei, erro. velho. Eu tô incomodado Você faz tem que 10 estar anos. mergulhado mesmo no idioma. Não, que faz tá mergulhado. diferença. Tem gente que faz 12 anos fazendo inglês e... 6 meses. Caramba, né? Por quê? Porque É você fala meia hora por semana e quer falar inglês. o negócio é Agora- morar lá. Quer aprender, tem que morar lá, meu. É Isso fazer eu o acho uma intercâmbio, né? Com começo e fim planejado. 12 Né? anos 6 nos meses. Estados E às vezes você voltar com um currículo... Porque é o que o Diego tava falando. Eu acho melhor ter faculdade. Porque é sempre mais top ter na faculdade do que não ter. Uhum. Claro. Né? Tem vários pontos. Tem que analisar se é um curso promissor. Se não é um curso que, quando você concluir, já nem vai existir mais essa profissão. E presencial, né, cara? Porque muito É. curso online hoje, mas, pô, o curso online É a mesma coisa, não é a mesma né? coisa. Pode Mas- ser híbrido. E aí imagina que você O legal da tem uma faculdade é facu- network, igual o Diego Network. falou. Você ir pro exterior para aprender inglês e você fazer um curso. Cara, eu tenho um primo, agora eu que tenho um primo, né, que é o Rafa. Mano, ele foi pra Irlanda, ficou um tempo lá, aprendeu inglês, fez curso. Quando ele voltou, ele arranjou um trampo pra trabalhar na Lufthansa, né, que é aquela empresa de avião. De avião, é. Mano, tem um emprego incrível. Mas por que ele entrou lá? Bilíngue.
Eu nem lembro, mas talvez a facu que ele fez aqui nem era tão boa. Uhum. Mas achar um cara com inglês fluente hoje em dia já é um Também. baita diferencial de Oh. salário. Uma secretária é uma coisa, uma secretária bilíngue, o salário Já dobra. muda totalmente. Dobra mesmo. Então, às vezes pode ser um investimento, você ir lá, tenta juntar uma grana, pra voltar e ter uma graninha, mas aproveita pra aprender o inglês, aprender o idioma. 6 meses lá, eu acho que é muito mais produtivo do que 5 anos fazendo inglês aqui Cursinho e aqui. não Sim, vai concordo. nunca, né? Porque lá você é forçado a falar. Você é forçado. Ou você fala ou você vai passar fome, né? Então, pensando nisso, eu acho interessante a ideia de você ir pro exterior. Mas não simplesmente ir pra tentar a vida e seja o que Deus quiser. Tem gente que vai e volta mais lascado Eu que também eu. acho lá, que né, vendem uma ilusão mesmo pras pessoas de que é fácil. Eu até vi uma menina que ela deu um depoimento, ela tava chorando aos prantos lá no vídeo dela, falando exatamente isso. Assim, vendem a ideia de que é muito mais fácil. De fato, gente, no exterior, o trabalho braçal é muito mais valorizado do que dentro do Brasil. Infelizmente, o povo brasileiro ainda tem essa cultura e é enraizada por anos de escravidão que o Brasil viveu também, de que o trabalho braçal não vale. Eu compro 10 mil no meu iPhone, mas se eu tiver que mandar consertar, eu não quero pagar R$200 pro cara que conserta ali. Ou então, eu até vi no podcast outro dia, acho que o Rodrigo Faro falando que ele mesmo limpava a piscina dele porque ele não queria pagar R$300 pro piscineiro ir lá limpar. O cara é milionário. Porra, não, aí é muito pão duro, né, É, cara? Mas vem disso, vem exatamente dessa consciência coletiva que a gente tem de que o trabalho braçal, ele é desvalorizado. Aconteceu isso com a Adriana Santana, você lembra, Diego? Que ela, ela mora nos Estados Unidos e ela fez um stories, cara, que ela não deveria ter feito nunca, criticando as diaristas lá nos Estados Unidos. Não, diaristas. Porque falava assim, pô, aqui ela quer cobrar pra limpar o banheiro. Se tiver que limpar a sala, vai cobrar um adicional. Se tiver que passar roupa, é um outro adicional. É isso. Meu, você não pode botar o preço no serviço de ninguém. A pessoa tem um preço dela. Se você não quer pagar, é problema teu. Exato. Lá nos Estados Unidos, elas cobram E lá eles diferente. pagam, né? As pessoas pagam Eles caro. pagam, Pra, tipo assim, pra você ter uma pessoa limpando a sua casa, é caro. É uma coisa que as pessoas que fazem isso, elas recebem muito mais. Sim. Então, de fato, eu acho que assim, a pessoa que quer fazer renda extra aqui, ela tem que fazer mesmo. Eu concordo com o primo. Dá pra você ganhar muito dinheiro aqui também. Existe esse outro lado de que lá eles pagam mais, então é mais valorizado. Por isso que a pessoa tende a ser mais bem de vida lá, porque ela vai ganhar mais fazendo a mesma tarefa. Só que eu acho que eles vendem mesmo uma ilusão mesmo pras pessoas. Então essa menina, ela fala, você acha que vai ser 1000 maravilhas. Só que você esquece que lá a cultura é diferente, é frio na rua, então ninguém se fala. Tipo, ela filmando a rua, assim, era um deserto, ninguém na rua. Não é igual aqui no Brasil que você sai da sua sala, tem tudo a fofoqueira lá falando, churrasquinho. É outro ambiente, É entendeu? diferente, cara. Então ela tava entrando em depressão porque venderam Qual que era um o mundo... país? Era os Estados Unidos, ela tava nos Estados Unidos. Não adianta mas você uma sair parte mais, daqui acho que norte dos Estados achando Unidos. que você vai Ah, arrumar sim. emprego fácil lá. Você tem que levar grana pra se segurar no mínimo 3 meses. É isso. Porque pode ser que você chegue lá e vai ter que, dar pernada pra você Vai arrumar virar um morador de emprego. rua lá nos Estados Unidos. Exato. Né? Então, Ou ser quando você já deportado de vai novo. programado... E Por exemplo, já agora tem com um o primo Trump, teu hein? que mora lá, o cara fala, meu, eu tô aqui trabalhando aqui num restaurante, pô, já tem uma vaga de garçom pra você. É diferente, você já vai com esquema, né? Porque às vezes até pra morar lá, você vai ter dificuldade de encontrar um lugar que te Sim. aceite, você não tem referência, você não tem um emprego. Então tem que tomar muito cuidado, né, Carol? Eu acho também. E eu morei nos Estados Unidos e assim, eu morei em San Diego. E, pô, eu fico triste de ver como as pessoas são. Tinha tanta gente lá, alunos, assim, que tinha oportunidade, sabe, tá estudando, de tá subindo de nível, tudo. E aí você vê um monte de gente que tá lá, não tá nem aí, repete, não estuda, sabe? É triste, porque é uma baita oportunidade que às vezes seu pai e sua mãe tá te dando. E, gente, não deixa passar essas oportunidades, sabe? De fazer uma boa faculdade, de ir lá estudar. De, meu pai pode pagar pra eu ir estudar inglês, pô, vou estudar inglês. Aproveita. Porque tudo que você faz vai ter vai somando e vai dar certo. Então, acho que às vezes as pessoas desperdiçam oportunidades que seriam ótimas pra elas, né, André? Mas vamos falar de coisa feliz agora. Vamos pro nosso ping-pong, que tanto o primo como o Diego já conhecem. Mas antes, vou falar aqui da reserva, Carol, que é a nossa parceira hoje aqui do nosso episódio, né? Ela que patrocinou a gente com essas roupas aqui muito lindas, muito fantásticas, tá certo? Vou aproveitar pra mostrar meu tênis aqui, que eu acho ele bonitão, ó. Ó, Dá um close aí, editor. É presença, da hein? reserva também o tênis? Esse aqui é da reserva, cara. Ó, chiquérrimo, Ó, bonitão, ó. Ó. Tênis da E reserva, é show novo, de bola. hein? Coleção Então, nova. se você quer usar roupas modernas, a Reserva te atende. Vamos deixar aqui o site deles, que tem muita roupa legal lá. Utilizando o cupom Irmãos Dias, tá certo? Tudo junto. Você tem 10% de desconto em todo o site. O QR Code tá aqui na tela e eu vou deixar o link aqui embaixo pra você também. Utilizando o cupom Irmãos Dias, 10% de desconto em toda a loja.
E vamos falar do Investidor 10 também. Vamos falar do Investidor 10. Você que tá aí, criatura maravilhosa, que já tá investindo, vai lá no Investidor 10, você vai saber vários dados de empresa. Quero saber um pouco mais da VEG, quero saber um pouco mais da Itaúsa, né, indicadores importantes ali de uma maneira mais fácil, mais simples. Ativos no exterior, fundos imobiliários, consolidar a sua carteira, dá para você fazer também. É muito bacana, tá bom, pessoal? E é um site gratuito, você vai ver que vale muito a pena. Tá aqui também, na descrição tem um link, clica lá, vai pelo Irmãos Dias Podcast, criatura, porque você já vai ajudar nós aqui também. E é gratuito, o QR Code também tá passando na tela. E tem outra, dá o like aqui no vídeo. Diegão e Primo, já pede o like pra turma aí também. Deixa o like de graça, criatura. Deixa o like. Deixa o like aqui no nosso vídeo. Ajuda muito, né? O YouTube entrega os vídeos. Já vem aqui, se inscreve, ô criatura, no canal também. Fala vai assim, bater 1 milhão, né? Vai bater 1 milhão. Se Deus quiser. Se Deus da hora, quiser. hein? Vamos lá, eu vou fazer o ping-pong aqui hoje. Vou tomar a frente aqui. Vamos lá. Diego e Primo Pobre. INSS ou seguro de vida? Mas como é que vai ser a resposta? Cada um responde o Cada que um quiser? responde. Vocês podem responder na ordem de que vocês acharem melhor. INSS, aí eu colocaria. Tô com o Primo também, INSS. Casa própria ou aluguel? Casa própria. Casa própria. Consórcio ou financiamento? Financiamento. Empreender ou trabalhar na CLT? Putz, difícil. É. Assim, eu comecei na CLT, hoje 1000 vezes empreender. Eu acho que o empreendedorismo, a renda é infinita. Se você faz mais coisas, você consegue fazer mais produtos, infinito. Só que é difícil falar, vai lá empreender, larga teu trabalho. Eu não larguei, eu fui largar ano passado o meu trabalho. Eu acho que não é uma regra, não é uma ciência exata, não é uma pergunta exata. Tem gente que vai trabalhar a vida inteira como CLT e vai se dar muito bem. Tem gente que vai empreender e vai se dar muito bem. Tem gente que não tem perfil para empreender e não quer aprender, vai se ferrar lá, né? Só vai falência em 2 meses. Então, acho que os dois são muito bons. Eu diria, seja o melhor que você puder no CLT para tentar empreender e ganhar mais dinheiro, que é muito mais fácil. Bitcoin tem futuro? Eu acho que sim. Com certeza. Morar no Brasil ou fora do Brasil? Brasil. Brasil. Carro novo ou seminovo? Eu, seminovo. Seminovo. Investir no Brasil ou nos Estados Unidos? Os dois, tem que ter os dois. Eu também colocaria os dois. Mas se fosse só pra um? Eu colocaria no Brasil, porque eu tenho mais familiaridade. Mas eu conheço gente que só investe no exterior. Eu não tenho essa pegada ainda, sabe? Então, se fosse pra escolher um, eu escolheria Brasil. Mas eu acho muito errado só investir no Brasil. Eu concordo. Eu escolheria se fosse só um no Brasil, porém, aí eu faria o hackzinho, que é escolher empresas dolarizadas. Então, empresas que exportam em dólar, tipo madeira, petróleo, commodity em geral. Se o dólar subir, essas empresas lucram mais. Então, Boa. eu faria Brasil, mas com um hack de dolarizar do mesmo jeito, que eu não vou fugir do dólar, não. Boa. Legal, Ai, o Primo e o gente. Diego não fugiram. Não, meu, esse bate-papo aqui, sinceramente, aqui, eu ficaria horas e horas. Porque tem tanto assunto, Nós a gente ficamos dá 2 horas risada. aqui. Meu, a gente dá Mais de risada, a 2 gente fala horas. de coisas sérias, a gente quer trazer essa graça, meu. Quer falar, Verdade, né? sabe, ser feliz e falar de investimento, coisa importante, mas sabe, trazer coisas reais. E, meu, vocês dois, assim, estão no meu top 5, sabe? Eu adoro vocês, Valeu, adoro quando vocês vêm obrigado. aqui. A gente só tem que agradecer, a gente torce muito por vocês. A gente não é colega de né, inimigo, a gente, pelo contrário, é amigo de trabalho. Cara, obrigado por vocês estarem aqui. E pra nós é um prazer estar aqui também, Prazer né? total, Vou gente. falar Muito aqui, bom. ó, o livro do Primo aqui. Hum. Deixa de ser, tá dando pra mostrar pra cá, né? Deixe de ser pobre. Opa, Essa desculpa, é uma gente. versão econômica que a gente fez, tá? A gente tem o livro principal, que também tá bem barato, tem loja que tá R$22, Eu ia 24. falar isso, já é barato. Já tá barato, Quanto é. que é esse daí? Então, esse daí, ele Tá quase não... gratuito, meu. Esse aí é pra ser vendido em shopping, em farmácia, em Que supermercado. bacana, Sabe quando você meu. vai num lugar, às vezes tem aqueles livros a partir de R$10 e tal? Então, esse livro aqui é uma versão econômica, porque ele não é colorido dentro. E olha o quanto vai né? valer a pena. A editora economiza e você consegue repassar esse desconto. Mais barato ainda no preço final, Exatamente. Bacana, Porque o foco não é o teu lucro, né, Primo? É Não, mais não. educar a galera. Porque você vai vender um livro a R$10, Sim, R$10 é muito eu ganho baratinho. 10% de tudo que é vendido.
R$1 Então, por livro, daria pô, se R$1, vender- é. Mas se vender 200 milhões de livros aí pro Brasil todo... Deus te ouça, Deus te ouça. Vai Ó, sim. Irmãos Dias aqui já vai te ajudar a impulsionar isso daí. Ah, Eu tenho agradeço. 2, gente. E dos 2 são autografados. É isso aí. Uma vez que eu fui no Pobre Show e uma vez que eu fui na fila também lá do... O meu Ele canal lançou. era bem pequeno, meu canal era pequenininho. Aí eu entrei na fila lá pro Duda autografar. Falei, Da Duda, eu hora. sou seu fã. Gente, olha só, eu tô na mesa de um podcast com o homem. É, Caraca, da você hora. Ó, Muito Os legal. 3 já foram lá no meu podcast lá. Se você nunca assistiu o Pobre Show, vai lá que tem com os Irmãos Dias e o Verdade. Diegão lá E também. nós cantamos de peruca lá. Foi. Pobre É. show no Nossa, é YouTube. verdade. Ó, legal, aliás, onde foi? aliás, faça o merchan de vocês. Chega onde que o pessoal te encontra? Pessoal, ó, no Instagram é diego.bechara e no YouTube é A Cara da Riqueza, pra você aprender a investir do jeito certo, mais didático possível que eu possa te ensinar. Então você vai lá e se Boa. inscreve Ficar também. rico igual é o Diego Ficar tá. É legal que o nosso público é muito ligado. Uhum. Porque lá no YouTube dá pra você ver quem segue você, segue quem. E tem muita gente do meu público que segue o Diego Bechara também. Ai, que Sim, eu legal. recebo muita mensagem. Ah, eu primo pobre, você mudaram a minha vida. Eu falo, ai, gente, nossa. Que legal, a gente Da se sente hora, né? feliz, né? É. Legal, é isso Demais. aí, Carol. E o primo é só primo pobre e no Instagram. Tô no Primo Pobre no YouTube, no Instagram eu tô com o nome do meu livro aqui, né? Então coloca Eduardo Feldberg. Só tenho esse perfil, @Eduardo Feldberg. O resto é tudo perfil falso. Tem que ter o Usando a minha selinho lá foto. no Instagram, pessoal. Tem que ter um selinho verificado, que é importante vocês não seguir fake aí pra não cair em golpe, hein? Isso aí. Né? E é isso aí, Tá, foi um galera. prazer estar aqui de novo, viu? Valeu, primo. Valeu, Valeu, Diegão. gente. Falamos de tudo: investimento, relacionamento, meu Deus, família. Da Estados família, Os Unidos. ó. 4 aqui já estamos ferrados, estamos expulsos de grupo eu de já família. fui expulso de todos os grupos aqui, eu não posso nem voltar pra casa. Valeu, pessoal. Valeu. Toda semana aqui, convidados super especiais falando de investimento, geopolítica, política. Não esquece de se inscrever no canal Irmãos Dias Podcast, que é muito importante aqui pra nós. Quase 1 milhão de inscritos. Agradeço você estar aqui com a gente. Até a próxima semana com mais um convidado especial. Pessoal, da minha parte, eu sempre falo, criatura, voa Brasil, que investe, o futuro agradece. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.